Fala galera, vai começar mais um Colorcast. No episódio de hoje nós tivemos a presença do Matheus Lins, concept artist e ilustrador em início de carreira. Acredito que esse cast vai ser bem legal para todo mundo que está começando ou pretende ingressar na área, pois o Matheus passou um panorama bem legal, tanto da sua história como sobre os percalços da profissão até aqui. E como sempre, eu peço que vocês sigam o Design Culture nas suas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, e também acessem os nossos posts pelo site. E se vocês quiserem saber mais quando vão ser outros episódios do Colorcast, vocês podem me seguir no Instagram como marcostorres_arte ou no Twitter como marcos333. Cara, é um prazer te ter aqui. Esse é um espaço... prazer estar aqui também. Prazer te ter aqui, Matheus. Esse é um espaço que eu acho que é legal, tipo, para várias pessoas, não só pessoas que já estão assim, no mercado há um tempo, mas também pessoas que estão iniciando, e principalmente a tua história, que eu acho interessante, assim. Eu quero até que tu compartilhe com a gente como é que começou tudo isso, na verdade. Opa! Agora? Já começa? Na real, quando tu quiser. Se quiser, a gente pode contar, assim, dois, três. Demorou. Então, né, eu tô meio que transicionando pra essa área de arte, de ilustração, de concept art agora, né? Eu, na verdade, eu me formei em engenharia civil, né? E essa foi minha educação formal, né? Eu ainda trabalho com isso, né? A gente já chega lá. Mas o fato é que eu sempre desenhei, né? Aquela história de sempre. Em alguns momentos mais, em alguns momentos menos, né? Sei lá, acho que durante a faculdade, no começo da faculdade, eu desenhei muito pouco. Antes da faculdade também, para estudar para vestibular e tal. Realmente foram momentos em que eu não pratiquei, né? E eu também não tinha essa visão de praticar, né? Sim. Era um hobby. Era um negócio, deixa eu desenhar aqui. E acho que às vezes era até um negócio que, por não ser assim tão, às vezes no aspecto técnico, né? Às vezes eu acho que eu conseguia botar mais sentimento, né? Mas enfim. Tava falando... Você pode ver, eu não sou muito sucinto, mas a gente vai chegar lá. Não tem problema. Fala aí, Marcos, desculpa. Não, eu ia te perguntar, mas isso vinha antes, então, tipo, da tua época de faculdade, desde pequeno? Porque eu imagino que aquele clichê bem velho, né? Desenhar desde criança. Não, tipo, eu sei lá, eu sentava na sala, deitava no chão da sala, né? E tinha uns episódios gravados de Dragon Ball, né? Eu pausava e desenhava, sabe? Porque eu não tinha o mangá ainda, sei lá. Quando saiu o mangá também, eu copiava os desenhos do Akira Toriyama. Mas é aquele clichê mesmo, cara, tipo, realmente é aquele negócio que alguém um dia te deu um lápis na mão e você acabou gostando. Mas, sim, foi um negócio que foi flutuando aí, né, não foi uma prática séria. Até que acho que em 2013, durante a faculdade, eu conheci minha atual namorada e eu conheci também amigas dela que cursavam design. Só que essas amigas, elas estudavam mais pro aspecto de ilustração, sabe? Sim, e aí um dia ela minha namorada mostrou o desenho de uma delas, inclusive a Natália Bassetti, que é uma grande artista também. Hoje em dia ela dá aula na Skill Tree. É fantástico o trabalho dela. Ela foca mais em environments. Mas na época eu vi os desenhos, as pinturas dela digitais, né? Falei, meu Deus do céu, isso aqui é tipo perfeito, sabe? Como que eu faço pra fazer isso, né? Era aqueles estudos de metais, sabe? Tipo Still Life. Eu falei, meu Deus, cara, tipo um Caravaggio, sabe? Tipo um negócio, um Old Master aí pintando. Aí eu falei, eu quero aprender também. Aí eu acho que foi no final de 2013 que eu fiz, assim, o primeiro estudo de desenho digital real, sabe? Sim, até ali tu tinha já uma tablet, Photoshop, essas coisas? Eu já tinha, eu brincava e tal, mas putz, aquela imagem do dog, sabe? Tipo, I have no idea of what I'm doing, tipo... Eu não sabia mesmo, cara. Mas eu me divertia, sabe? Era um hobby.
E aí eu fiz esse estudo, né? Eu lembro até hoje, foi um estudo de valores de uma pintura do N.C. Wyeth. Começou bem já. Nossa, cara, tipo, eu fiquei, meu Deus, como... Porque assim, você ganha uma visão, né? Tipo, quando você começa a ver o que os caras fazem, é incrível. E... Enfim, isso começou, assim, os meus estudos durante a faculdade, né? Da faculdade de engenharia. E aí, é claro, eu tinha que estudar engenharia pra passar de ano, pra aprender também, porque na época eu não tava considerando trabalhar com desenho, né? Era um negócio engraçado, eu tinha uma visão do tipo, putz, eu não quero transformar o meu hobby no meu trabalho, sabe? Porque senão eu vou acabar com a graça totalmente daquilo. E, pois bem, fui estudando assim, conforme dava, né? Às vezes eu não conseguia estudar nada, mas não houve uma constância muito grande, sabe? Havia uns gaps aí. E aí eu me formei, em 2015, no fim de 2015, em dezembro. Eu trabalhei 2 anos assim, com isso direto. E no fim desse segundo ano aí, eu falei com o meu chefe, que também virou um grande amigo, né? E... Falou, pô, chefinho, olha só, Nossa, tô querendo fazer umas artes. Foi uma conversa muito sincera, assim, sabe? Peraí que minha tela apagou, eu me perdi. Não, eu falei com ele, né, tipo... eu abri o jogo com ele, né? E... Inclusive eu devo muito a ele, porque ele foi muito compreensivo e ele até sugeriu da gente fazer um esquema, tipo, eu trabalhar meio período lá e o resto do tempo eu me dedicar a esse sonho que eu tenho, que é de trabalhar com ilustração e concept art, né? Isso é bem legal, cara. É bem difícil, na verdade, ver esse tipo de exemplo. É muito difícil, porque eu trabalho num escritório pequeno, né? É só eu e o meu chefe. É um escritório de cálculo estrutural. Eu não tenho a mínima ideia do que é cálculo estrutural. Eu posso falar. A gente recebe as plantas de arquitetura do cliente, né? Pode ser a construtora, pode ser o cara que quer construir a casa dele. E aí a gente vai pegar aquela planta, né? Que é aquela coisa que é o aspecto visual que é vendido ao cliente, né? Tipo, sua casa vai parecer com isso. E dentro disso a gente vê onde que tem que colocar pilar, como que vai armar a ferragem desses pilares, né? Porque no concreto armado o pilar não é só concreto, né? Tem aço dentro dele. Enfim, esse tipo de coisa, né? E aí a gente faz os projetos, que também em computador, né? Mas hoje em dia você usa AutoCAD, né? Não é nada à mão mais, né? Graças a Deus, né? Imagina um monte de planta riscando numa mesa de luz, sei lá. Não tem mesmo como imaginar. Ainda mais no ritmo de hoje, né? Porque no ritmo passado eles faziam acontecer daquela maneira, né? Eles faziam simplificações, mas conforme a tecnologia cresce, a demanda cresce também, enfim. Mas a gente faz isso. E de tarde eu desenho. E isso é desde mais ou menos setembro de 2017, fez um ano aí agora que eu tô nesse esquema. E a faculdade, tu chegou a terminar então engenharia? Terminei. Terminou? Sim, terminei. Gostei bastante de fazer. Aquelas coisas, né? Tipo, e se eu não tivesse feito? Eu ia estar treinando desenho 20 horas por dia. Enfim, não é bem assim, né? Eu acho que às vezes, não sei, né? Não sou nenhum guru, mas eu gosto da maneira como a vida me conduziu até esse momento e por sorte ainda conto com o apoio dos meus pais, que deixam eu ficar na casa deles, mesmo tendo 26 anos de idade. Não fui chutado ainda, né? Porque naturalmente, né? Sei lá, seu filho se forma, vai pegar emprego, vai
Morar bem longe. É que acho que aqui também a gente não tem tanto essa cultura, pelo menos no Brasil, mas tu pega em outros países, que nem Estados Unidos, que o cara chega a sair de casa pra fazer uma faculdade e daí, tipo, te vira, tá ligado? Tipo, fez a faculdade, arranja um emprego, sei lá. Aqui até existe um pouco isso, eu não sei, tipo, tu é de São Paulo, né? Não, eu sou de Campinas. Campinas? Mas por exemplo... Opa, pode falar. Não, é que eu cursei faculdade aqui em Campinas também, na Unicamp. Então, estou há muito tempo morando aqui. Nascido e criado. Sim, mas é que eu imagino que isso acontece aqui no Brasil mais no sentido de, tipo, quando tu vê pessoal que vem do interior pra, sei lá, grande metrópole, por exemplo. Eu sou aqui de Porto Alegre, né? E daí quase todo mundo vem do interior pra fazer faculdade aqui. Daí o que acaba acontecendo é que o cara acaba arranjando trabalho aqui e tudo mais. Daí realmente segue bem esse sentido. Mas quando tu faz a faculdade na mesma cidade que tu já morava e tudo mais, não tem muito por que fazer esse ciclo, sabe? Tipo, eu me pergunto às vezes até que ponto vale a pena, principalmente, sei lá, se a pessoa não se casou ou vai ter família e tal, se tu realmente tem que sair da casa dos pais, assim. A não ser que tu queira privacidade específica, eu acho que é uma coisa que as pessoas deviam desconstruir um pouco também, sabe? Eu confesso que eu sinto a pressão capitalista, sabe, tipo, crescendo dentro de mim, mas, assim, enquanto eles acham que é razoável, né? Mesmo sem, eu não quero abusar disso deles também, né? Sou muito grato a eles, a paciência que eles têm comigo, mas eu sinto essa urgência crescendo dentro de mim que eu tenho que fazer acontecer, sabe? Isso até, eu não sei se é bom ou ruim, mas me faz querer produzir mais, me faz querer ir atrás das coisas, né? Então, eu acho que sempre que a gente reestrutura esse tipo de... não vou dizer que é um desafio necessariamente, mas talvez uma imposição que a gente quer também, né? Porque não pode ser que nem tu falou, só uma imposição social, sabe? Tipo, vou sair de casa porque senão vão olhar pra mim e vão dizer que eu sou vagabundo. Não saiu de casa. Olha só, tem quase 30. O que é isso? Que absurdo. Eu acho que quando tu vê no sentido tipo, cara, eu quero fazer o meu trabalho dar certo e ser independente financeiramente, porque realmente eu não posso depender de uma pessoa pro resto da minha vida, porque as pessoas morrem, enfim, tipo, vamos ser também, papo né? deprê agora. Não, mas sem dúvida nenhuma. A questão é muito mais essa conquista interna, né? Mas naturalmente não dá pra mentir, né? A gente tem sempre a pressão do mundo que a gente vive, né? A gente não quer depender financeiramente dos outros, enfim. Aquela coisa Com certeza. Eu entendo, eu só falo às vezes também no sentido de que muitas vezes eu acho que é legal as pessoas reestruturarem as coisas de uma maneira mais positiva, tu entende? E também no sentido de que, cara, se tu for pegar uma profissão que nem artista, assim, tu tem que reestruturar outras coisas também, que nem as pessoas... Tem muita gente que fala, é um absurdo o cara trabalhar fim de semana, é um absurdo o cara trabalhar até tarde, mas realmente eu acho que é um absurdo quando o trabalho que tu faz é um absurdo pra ti, sabe? Quando tu pega e faz um trabalho que tu nunca queria ir, que tipo, tu pega, sei lá, 2 horas de transporte pra ir, pra voltar, sabe? E é uma merda. Não vou citar um trabalho específico, porque qualquer trabalho que tu pegar sempre vai ter alguém que vai achar ótimo, entende? Mas sei lá, se eu fosse dizer pra mim um trabalho que eu acho péssimo, assim, sei lá, tô pensando em coisa, sei lá, talvez limpar privado, talvez. Sei lá, sei como é que é o nome que a gente chama. Enfim. Cara, eu não acho que ia ser legal, cara, porque imagina, tipo, né? Sim. Mas deve ter gente que deve dizer não. É um trabalho que é muito bom e tudo mais. Tipo, eu não tô tentando tirar a dignidade do trabalho, só tô querendo dizer no sentido de, tipo... quando a gente pensa algumas coisas que acontecem também, né? Na carreira artística, assim, do tipo, tem que trabalhar tanto, tem que trabalhar fim de semana, tem que não sei o quê. Mas às vezes tu tem que lembrar por que tu tá fazendo isso também, né? Eu concordo contigo. Eu também acho que, às vezes, pra chegar lá, né? Aquele lá, entre aspas, né? Às vezes você vai ter que se sujeitar mesmo a isso, né? E, sabe, sei lá... Por exemplo, né? Eu tô fazendo essa opção de querer mudar pra essa área, né? Eu entendo que eu já tive que fazer isso, já tive que trabalhar fim de semana. No começo, antes, né? De eu trabalhar meio período lá no escritório, eu peguei um freela da Rex, né?
foi por recomendação do César Rosolino, um grande cara também. Inclusive a comunidade artística em geral do Brasil me ajudou bastante. Se eu for citar o nome de todo mundo, meu Deus do céu. Mas eu nem sei se eu quero, porque, putz, se eu esquecer de algum, eu vou ficar me sentindo muito mal. Pois é, eu te dou essa dica aí. Não, mas só fica a dica que acho que a maior força que a gente tem aqui é a nossa comunidade. Não sei como poderia ser melhor. Mas, voltando, né? Eu peguei um freela da Rex e aí eu chegava de noite aqui em casa e ficava trabalhando de madrugada. E era meu primeiro freela, né? E exatamente por ser meu primeiro freela, eu tava maravilhado com aquela possibilidade, sabe? Tipo, meu Deus do céu, tô muito feliz, sabe? É claro, né? Tudo que é novidade é bom, né? Mas hoje em dia talvez eu não pensasse assim, né? Só que de ficar trabalhando de madrugada e tá gostando muito. Mas eu acho que todo trabalho tem alguma coisa que você pode tirar de ou divertido ou de degrau para você melhorar, né? Na sua técnica, talvez no seu relacionamento com clientes, enfim. Eu digo que, tipo assim, quando tu acha que um trabalho tá sendo muito chato, acho que é porque às vezes tu não tá tendo a abordagem correta com ele, sabe? Também. Tipo, você porque, também. que nem tu falou, às vezes é muito uma oportunidade de tu aprender coisas que tu não sabe e às vezes tu tá só querendo te livrar dele, sabe? E acho que isso às vezes é a postura incorreta que acaba rolando. Eu já me vi em situações em que, tipo, sei lá, eu peguei um freela que, eu tava muito, tipo, eu quero terminar isso aqui, sabe? Uhum. E isso não é a maneira correta, até porque é que nem sei lá, tu contratar qualquer pessoa, assim, pra fazer uma coisa pra ti, sei lá, tu vai num restaurante, e daí o cara, sei lá, vai fazer uma pizza pra ti, sei lá, e daí o cara faz de qualquer jeito, assim, só, tipo, sabe? Tu fica bravo, né, meu? Você tu tá percebe, pagando, né? tu tá pagando pro cara fazer, né? Tipo, sabe? E você sempre percebe, né? Quando a pessoa não quer fazer o trabalho conforme deve ser feito, digamos assim. Sim, com certeza. Tipo, eu acho que em meios artísticos é talvez mais evidente ainda, né? Nunca participei de direção de arte, né? Nem nada do tipo, mas eu imagino, né? Porque eu sei quando eu faço um negócio, eu vejo assim, nossa, tipo, eu não me esforcei aqui, sabe? Deixa eu refazer isso aqui, porque às vezes é melhor você apagar ou recomeçar do zero, né? Do que ficar tentando remendar aquela peneira, né? Isso é bem difícil, né? Ser bem desapegado nesse sentido é uma coisa que demora pra maioria, eu diria, sabe? Mas eu tenho... Isso foi um negócio que eu percebi enquanto... Eu não tenho muita experiência ainda, né? Mas eu percebi enquanto eu pintava em algumas coisas pessoais mesmo. E algumas das poucas ilustrações que eu fiz na Rex também. Mas o Craig Mullins, ele cita isso na aula dele do Schoolism, se eu não me engano. Que ele fala, tem acho que é a aula 6 dele, alguma coisa assim, que ele fala que ele faz um gráfico, né? E você tá andando, né, setinha indo da esquerda pra direita, né? E aí você chega no momento em que você percebe que não tá dando certo, sabe? Você fica lá, tipo, tentando pintar por cima, refazendo só aquele cantinho. Aí ele fala, aí é a hora que você tem que andar pra trás, voltar tudo, não necessariamente tudo, né, mas voltar, criar aquele fresh view, aquela visão, né, recente, visão fresca de novo do seu trabalho, pra poder avançar de novo, né. Às vezes também é uma questão de você deixar o trabalho, né, eu imagino. Eu penso, aliás. Às vezes, quando você tá muito assim tentando fazer o negócio sair, basta, sei lá, dar uma volta, dar uma desligada no assunto que você volta com aquela cabeça fresca e consegue resolver. Isso acho que é pra muitas coisas na vida, não só pra isso. É que hoje em dia a gente vive muito numa correria e também tem uma coisa que às vezes eu penso, pelo menos eu tento colocar pra mim, é que a gente não desliga tanto das coisas no sentido de que, tipo, tu diz, vou fazer uma pausa, só que daí a primeira coisa que tu faz é pegar o celular, abrir o Instagram, abrir o ArtStation, sei lá, Facebook, qualquer uma dessas redes, sabe?
Putz, Isso não descansa a mente. Aquela entrada contínua, aquele fluxo de informações na sua cabeça, né? Tipo, realmente eu acho que nesse aspecto a tecnologia, ela não sei que verbo dar pra situação, mas ela atrapalha, eu acho, um pouco, né? Nossa paz de espírito, né? É que tipo assim, tem uma coisa que eu li outro dia, que era uma pesquisa que estava demonstrando que, de certa maneira, assim como o teu cérebro tem uma tolerância a, sei lá, álcool, açúcar, várias coisas assim, sabe? Sim. Ele também teria uma certa tolerância à informação, sabe? Pô, que bacana. Pois é, em outras palavras, tu teria um limite que tu consegue absorver por dia. Isso faz sentido. Porque, por exemplo, tu pega qualquer tópico de ensino, ninguém aprende, sei lá, num dia senta a bunda na cadeira, pega um livro de anatomia, lê tudo e aprende tudo, né? Não tem como. Nossa. Já pensou que maravilha? Acho que no futuro eles vão fazer um cabozinho tipo Matrix, Aí você sai desenhando que nem o Glenn Vilpo em um dia. Meu Deus. Imagina que doido isso, cara. Mas... Não, eu concordo contigo. Tanto é que os dias em que eu mais me sinto estafado, assim, são esses dias em que eu sei que eu peguei o celular, eu usei muito, eu sei que eu usei muito a internet. Você fica meio lesado. Fica meio zumbi, meio lesado mesmo, assim, tipo. E até, eu acho que é uma coisa boa às vezes o cara fazer, e eu sei que, tipo, rola também muito aquilo do tipo... Acho que eles chamam de fear of missing out, uma coisa assim, que seria tipo, tu sentir que tu tá perdendo alguma coisa, pode estar tendo um concurso, ou pode estar tendo uma vaga de um emprego ali, ou pode estar rolando uma coisa que eu poderia mandar, sei lá, o e-mail pro diretor de arte ali pra conseguir um freela, ou, sabe, tipo, sentir que tu tá perdendo alguma coisa porque tu não tá vendo ali, sabe? E também, claro, é o jogo todo que é criado pela rede social, se tu for pensar, né? Sim, sem dúvida. Antes da rede social, esses exemplos que você deu até seriam usos muito bons, né, do tempo na internet, mandar e-mail para diretor de arte, etc. Mas fato é que as redes sociais realmente atrapalham um pouco, né? Eu acho que tem que ter um tempo, né, que você dedica. Agora eu vou entrar para poder ver os desenhos dos meus amigos, para dar força para eles, etc. Mas tipo, ficar o dia inteiro mesmo realmente pode ser algo que pode prejudicar seu foco, né, no trabalho e até te deixar mais cansado no fim do dia. Distração, né, cara? Eu não sei, eu sou bem chato com essas coisas, cara. Eu comecei agora de uns tempos pra cá querer botar horário pras coisas, tipo, botar até um aplicativo que bloqueia até determinado horário. E daí, tipo, só depois eu posso ver. Ou na exceção do tipo, só se eu for postar uma coisa eu posso entrar, sabe? Não é pra ver, é pra postar. Porque senão tu fica viajando ali, tu desce aquela timeline que é eterna, e daí, cara, começa a ficar tudo meio embaralhado, sabe? Sim. Não, realmente. É um negócio que a gente tem que aprender a lidar mesmo. Não tem muito... O nosso tempo, ele corre cada vez mais rápido, né? Tem um documentário muito bom no Netflix sobre tempo, né? É aquele Quanto Tempo o Tempo Tem. Como é que é? Conta um pouquinho, fiquei curioso agora. Basicamente vai se avaliando, né, como o tempo mudou ao longo do tempo, né? E as expectativas, como elas foram mudando, né? Em relação à sociedade, em relação a você, né? Como isso encurtou, como faz o tempo correr mais rápido, né? E vai até umas noias muito loucas falando sobre... Puta, como que falar? Eu esqueci o nome. Tipo cyber-humanos, eu esqueci o nome agora, mas é um negócio... É um documentário muito bom. Modificações tecnológicas no seu corpo, sabe? Tipo, eles vão tipo até... aquele do Star Trek, tá ligado? Aqueles vilões que parecem Não é Klingons, não. Puta, eu não sei o nome, tá ligado? Mas sabe... Se eu disser que eu nunca vi Star Trek, você não me julga. Eu ia jogar uma referência agora, mas eu nem sei o nome da referência, então foi péssimo. Mas continue aí. Quer entrar no Google aí rapidinho. Pois é. Não, mas é um ótimo documentário, é bem legal. Recomendo aí. Mas, cara, filmes em geral são bons no tempo gasto, né? Sim.
Não, filmes com certeza, até porque filmes eu acho que é uma coisa que é um trabalho mais lapidado, assim. E não que hoje em dia as séries não sejam, acho que hoje em dia a gente tem umas séries bem legais, assim, que conseguem entregar um valor. Tem um valor de entrega bom, tipo Game of Thrones, principalmente as séries do HBO, mas é que daí eu sou fanboy do HBO, né? True Detective, True né? Detective, Nossa, com certeza. não aguardo ele na terceira temporada. Eu também. Vai ser ótimo, eu acho, cara. Mas enfim. Eu acho que a segunda ficou devendo em relação à primeira, mas ainda achei muito boa. Mas, desculpa. Eu acho que ela tá bem acima da média. Agora, só aproveitando pra comentar, assim. Eu acho que ela tá bem acima da média das. Como é que eu vou dizer? Das séries em gerais, mas é que é difícil conseguir fazer uma coisa melhor que aquela primeira, sabe? Realmente acho que ela ficou uma coisa bem obra-prima, assim, sabe? Em termos de desenvolvimento. Mas voltando a falar do filme, que eu quero dizer é que realmente, quando tu pega obras cinematográficas, cara, tem uma produção de anos, às vezes alguns desses filmes têm produções de décadas, sabe? Tipo, eles estão emperrados há muito tempo, então eu não preciso nem te dizer que eles envolvem um trabalho absurdo, sabe? Quando eu fico imaginando, tipo, o que sei lá, grandes artistas da antiguidade fariam hoje em dia, sei lá, um Michelangelo, como é que é o nome? Um Da Vinci, sabe? Eu acho que eles não trabalhariam em pinturas ou em igrejas, eles iam trabalhar em filmes, sabe? Eles iam ser um James Cameron da vida, iam ser um... Nossa, já pensou o Michelangelo com uma Cintiq? Não ia ficar perto, cara, tá louco. O cara ia detonar, assim, todo mundo, tá ligado, cara? Se bem que não tem muito como tu saber termos de performance da pessoa além dos produtos finais. Isso que é engraçado de tu estudar artistas que são mortos, né? Tu sabe, até certo ponto, a técnica deles, mas tu não entende muito bem como é que era a performance deles. Tem um vídeo, acho que tem no YouTube, que é do Da Vinci, que historiadores comprovam que ele era um cara preguiçoso. Ah, é? Que ele, na verdade, era um cara procrastinador. No sentido de ética de trabalho, assim. Tipo, eles pegam, tipo, várias datas de entrega de trabalhos e coisas assim. Eles mostram que, tipo, ele atrasava as coisas, não terminava. Atrasava que, tipo, ele só foi realmente conseguir fazer os trabalhos, virar um profissional mesmo com 42, uma coisa assim, sabe? Caramba, e com 42 naquela época, tipo, você tá morrendo, né? Sua expectativa de vida era no máximo uns 50. Eu nem sei, mas é que isso dependia também da classe social, né? Eu não preciso nem dizer que, tipo, as pessoas que eram, sei lá, plebeus e tal, eles viviam sem saneamento básico, sem nada, sem desinteria todo dia, eu acho. Mal nutrido. Épocas complicadas, realmente. Mas... o lance dos filmes é um negócio que eu tenho tentado retomar recentemente, na verdade. Há alguns meses eu mandei uma mensagem pro Vitor Quaresma, e de vez em quando eu sempre faço isso, tipo, eu mando alguma coisa pra encher o saco de alguém. Manda uma cartinha. Um pombo correio. E aí ele respondeu muito solícito e tal, a gente teve uma conversa. Aí ele falou sobre beber de fontes, por exemplo, do cinema. Eu lembro que ele me mandou um vídeo de análise do trabalho aquele diretor, o Andrei Tarkovsky. O Tarkovsky é ótimo, cara, nossa. Então, aí tipo, eu entendi a mensagem dele e tal, aí eu fiquei um tempo, né, ruminando aqui, né, tipo, tentando, né, entender como eu poderia aplicar. Ainda não sei como posso aplicar, mas eu tô tentando ver mais, beber mais dessas outras fontes, né. Esses dias eu vi aquele Stalker dele, né. E me diz uma coisa, tu conseguiu ir até o fim? Consegui, cara. Na moral, eu não achei... Tipo, eu não achei assim sonolento. Tipo, é devagar, né. Ele é bem fora digamos assim, do modelo que a gente tem hoje em dia de filmes, né? Mas é uma coisa que é muito impressionante, porque todos os takes, os shots, né, eles tinham uma composição tão foda que eu ficava olhando, assim, eu acho que eu ficava meio hipnotizado, sabe? Por isso que eu não dormia. E eu não vou nem entrar no mérito de tentar entender o que o filme quer passar, porque eu acho que nem é muito objetivo desse tipo de filme.
Eu acho No que sentido é um... de ter uma metáfora, né? Isso. Tipo, acho que ele deve ter, com certeza, uma coisa que ele pensou, mas a experiência, né, do filme é incrível, né? É isso que eu ia dizer, o que eu gosto desse filme, e a vez que eu vi é que, cara, como o cara toma tempo pra explorar cada cena. Tipo, é incrível. Impressionante. São planos, assim, que duram 10 minutos, tem um que dura 14 até, eu acho, se eu não me engano. Nossa, eu nem não botei reparo, como costumam dizer, mas tipo, a câmera dele, né? Ele tem aquele, eu não sei como dizer isso, é tipo a câmera deslizando, né? Ele tem aquele lance que eu acho que é dele, eu não cheguei a ver tantos filmes assim a ponto de dizer que é só ele que faz isso, mas parece que é uma marca registrada dele, né? Esse lance da câmera deslizando. E toda vez que ela deslizava e voltava, já não era mais a mesma coisa, sabe? Tipo, a cena mudava, tinha alguma coisa, tipo, a expressão do cara mudava, ou o fundo mudava de alguma maneira. Enfim, é um negócio muito legal de receber como certa inspiração, né? Tipo, tem a filha dele, né? A filha do Stalker, né? Que não vou dar spoilers, né? Mas no final tem aquela cena, né? Não sei se você lembra. Ah, tá. Não, eu achei que tu tava falando, tipo, sei lá, Stalker 2, O Retorno, algo assim. Eu fiquei, filho do Stalker. O cara tem uma continuação que eu nem sei. Não. É tipo, sabe o Exorcista? Uhum. Tá ligado que existiu o Exorcista 2, acho que existiu o Exorcista... Nossa, existiu o Exorcista 3 também. Só que, Como tipo... assim? Sim, existe, cara. Nossa, eu tô muito por fora. Na Não, verdade... não veja, porque... É horrível. É. Tá. Pra ser muito sincero, eu sou o maior cagão pra filmes de terror. Eles são extremamente bem... Eles são obras de arte por si só, muitas vezes, né? São, às vezes, até muito bonitos, pelo que eu ouço falar. Mas eu não tenho as moral de ver muitos, não. Acho que o último que eu vi foi aquele It Follows, que eu não sei em português qual é o nome. Corrente do Mal, acho que eles traduziram. É, isso aí. Que é tipo uma metáfora pra DST, praticamente, né? É bem legal, na real, o conceito. É um conceito muito bacana. E até esse eu vi, eu fiquei com medo, sabe? Tipo, o que tinha de medo nesse negócio? Era um cara que vinha correndo lá do fundo da tela. E aí depois a personagem percebia que ele tá correndo na direção dela, sabe? Tipo, uma coisa assim, tipo... Só isso já me deixava com medo dessa expectativa, sabe? Eu nem diria que é um terror, na real, cara. Eu diria que é um thriller, assim. É um thriller. Mas é o máximo que eu consigo chegar, geralmente. Tem algum motivo, assim, que tu queira compartilhar com a gente aqui? É um grande trauma de... Conta pra gente. Não, acho que realmente é um... Acho que o grande problema são os jumpscares, sabe? Mas tu sabe que isso tem mudado bastante, sabe? Tem vários filmes atuais que eles estão focando muito mais em um... Como é que eu vou dizer? Não necessariamente um susto, mas em uma atmosfera, sabe? Isso aí é ruim também. Isso aí... Isso aí faz mal também. Não, mas depois me faça uma lista aí, talvez eu tente encarar. Teve um que saiu ano passado que eu acho que talvez tu fosse gostar, quer dizer, não sei, né? Porque, que nem tu falou, não é muito tua praia, mas pra mim, pelo menos eu adoro, assim, cara. Eu bebo, assim, que nem se fosse Fanta Uva, um filme de terror. E... que se chama Hereditário, cara. Que o filme, acho que ele tem no máximo 2 sustos e, tipo, não é nada muito aquela coisa clássica, tipo, vai ser alguém atrás da geladeira, sabe? Sei lá, uma coisa assim. É. Não, e ele todo estruturado em cima de essa coisa do clima, do ambiente, da tensão, sabe? Que ele vai criando e tu sempre acha que vai acontecer alguma coisa ruim, não necessariamente acontece muitas vezes, e tu vai ficando meio nervoso, na verdade, angustiante. Sim. Claro, acho que pra ti talvez não seja o melhor filme. Mas... Não, velho, talvez eu tente no dia que eu tiver corajoso mesmo. Eu só sei que uma experiência muito marcante foi um dia que eu tava com meu namorado aqui e a gente falou, vamos ver Mulher de Preto, aquele lá do Daniel Radcliffe, né? Esse eu não cheguei a ver. Conta aí. Você não viu? Não, eu sei que foi com o... Como é que é o nome? Com o Harry Potter? Com o Daniel Radcliffe. Sim. Ou Hugo Harry Potter, né? Que é o nome de verdade dele. O Henry Potter. E... Nossa, cara, é no Netflix, né? Tipo, não é nem no cinema, sabe? Que é aquela atmosfera. Meu, a primeira... É porque assim...
não tinha, a Mulher de Preto nem tinha aparecido ainda, pra você ter uma ideia. Tu já tava suando ali. A primeira cena em que, sei lá, o Harry Potter tava, tipo, andando na casa, né, que é mal assombrada lá, e passou uma sombra andando atrás dele e a câmera não focou nela, que, aliás, eu achei um negócio muito bacana, mais amedrontador pra caralho. Eu virei pra minha namorada, ela virou pra mim e falou, nope, sabe, tipo, queima com fogo esse filme aí. Aí a gente ligou, foi ver borboletas, jardins, flores. Eu achando que tu ia ver um filme, sei lá, do Ashton Kutcher, talvez. Não, também, putz. Não é pra tanto, né? Não é pra tanto também. Mas, voltando ao Tarkovsky, é muito... O vídeo que o Quaresma me passou pra ver analisava algumas das questões da cinematografia dele e falava da textura, de como ele conseguia fazer o filme dele ser palpável pelas texturas que ele conseguia com sucesso representar, né? Acho que eu vi esse vídeo, ele é no canal do YouTube até, né? No canal do YouTube. Acho que é Criswell, alguma coisa assim. Eu não me lembro agora o nome do cara. Acho que é Channel Criswell, sim. É isso aí. E... Enfim, quando às vezes... É até legal, eu acho, ver esse tipo de análise. Às vezes ele mostra coisas que você não percebe, né? Mas... eu acredito que realmente é muito legal beber dessa fonte aí. Esses dias... Pode falar. Oh, perdão. Não, esses dias eu vi Eu conheci um artista que eu nunca vi, assim, nunca reconheci, tipo, o nome dele, sabe? Conheci pela primeira vez, associei o trabalho dele pela primeira vez ao nome dele, que é o Carl Simon. E basicamente eu conheci ele porque eu pesquisei por concept art da Bela e a Fera, do filme recente. E ele fez umas pinturas, uns concepts incríveis, né, pro filme. Ele fez pra Blade Runner também. E aí na pesquisa do Google também saiu uma entrevista com ele no ArtStation, né? E ele tava falando bem no final, assim, um conselho que ele dá é realmente buscar inspiração nesses lugares diferentes, né? Parar um pouco de ficar vendo tanto concept art dos outros e começar a, sei lá, filtrar você mesmo as informações, sabe? Tipo isso. Filtrar pegar coisas de moda, de filmes, como a gente tá falando, enfim. Acho que isso enriquece um pouco o seu repertório. Eu ainda tô aprendendo a fazer isso, mas... e tô bem no começo ainda dessa jornada, mas eu já notei que realmente é um negócio que aumenta seu vocabulário na hora de trabalhar. Um cara que eu vi uma vez falando sobre isso era o King Jung-Dia, que, tipo, perguntaram pra ele o que ele gosta de ler e ver, e ele disse que ele gosta muito de pegar, tipo, umas revistas tipo Vogue, assim, essas revistas de moda, pra pegar figurino, assim, ideia de figurino, até porque ele tem essa coisa de desenhar meio de cabeça, né, então eu imagino que pra ele, tipo, é um prato cheio, assim. É impressionante, né? Tipo, você pesquisa por high fashion no Google, cara, parece realmente personagens de histórias muito doidas, assim, tipo, parece que é um trabalho, inclusive, muito incrível, né? Fashion designers, né? Eles fazem umas coisas impressionantes, dignas de grandes histórias aí, de grandes filmes, enfim. Então é um negócio muito legal mesmo de procurar. E é até legal ver essas coisas, porque daí tu consegue ver uma coisa mais questão até de, acho que é ergonomia, né? Do tipo, será que tem como eu fazer um capacete do tamanho desse, com umas argolas, e daí tu vê um louco desses que conseguiu fazer, sabe, numa pessoa, e fazer a pessoa caminhar com aquilo, né? Sim. Nossa, isso eu acho que é uma das partes mais interessantes mesmo, porque é muito importante, né, essa questão quando você tá criando o concept, de ter em mente isso. Eu acho que, na minha humilde opinião, né, eu acho que às vezes é tudo bem quebrar algumas regras, né? Tipo, sei lá, esse personagem nunca ia conseguir carregar essa espada, sei lá, alguma coisa assim, sabe?
tudo bem, talvez não mesmo, mas, pô, vai que ele é muito forte. Sabe, tipo, algumas coisas eu acho que tudo bem, mas acho que outras você tem que pegar um pouco da realidade, né? Questão de como uma coisa se amarra na outra, na roupa, talvez, sabe? Tipo, como que o cinto tá prendendo a outra coisa que tá ali. Acho que essas coisas, elas dão base ao design, né? E, sei lá, vai que um dia seu design faz sucesso e alguém quer fazer cosplay daquilo. Aí a pessoa vai conseguir, sabe? Tipo... Pois é. É bem interessante isso, né? Porque se for ver na questão de cosplay, muitos desses, sei lá, designs, sei lá, tu pega os da Blizzard e tal. Eu tava vendo, acho que era outro dia, um pessoal que tava fazendo de Overwatch. E, cara, o cara conseguiu fazer certinho, assim, sabe? E eu pensei, nossa, Sim. daí tu vê que o design do personagem é uma coisa que tem um fundamento forte, assim, na realidade, na anatomia, principalmente, na ergonomia, sabe? Tipo, senão não teria como fazer de verdade uma pessoa usando aquilo ficar tão próximo, assim. Total. Realmente, isso são coisas nas quais eu fui me ligar não faz muito tempo, sabe? Tipo, na verdade, tô descobrindo muito sobre o que eu gosto de fazer, sobre esses lances de inspiração e tal, trabalhando nesse projeto meu aí, que eu tô criando alguns personagens e criando alguns cenários, e meu objetivo final é ter conceitos desses personagens, cenários e alguns keyframes, né? Que Mas foi um a negócio... ideia é que seja, tipo, como se fosse uma... Como é que eles chamam? Uma bíblia de animação, uma coisa desse tipo? Como é que tu tá imaginando isso? Não sei te dizer como chama ou não. Mas talvez. Tipo, tem uma história básica na minha cabeça, que eu nem sei como termina, mas pra mim, sinceramente, não importa, porque, sabe, tá me fazendo desenhar e criar, né? Que criar é um exercício que é meio amedrontador no começo, né? Então tá me fazendo, né, botar a mão na massa e realmente o meu foco é, no fim das contas, dar uma atualizada no meu portfólio, experimentar com o processo, tô experimentando mais com 3D, aprendendo um pouco mais o Blender, coisas assim, sabe? Eu tô tentando dar um pouco mais de foco ao meu estudo, sabe? Porque esse ano eu fiz o curso de Drawing Fundamentals do Luzi na ICS, inclusive fantástico, recomendo muito. Tu fez ele presencial ou foi o online? Não, eu fiz online mesmo. Sim. E eu só voltando um pouquinho, eu queria que tu falasse Desculpa, eu super pego os ganchos nada a ver, Não, né? tô tranquilo. É que eu queria falar um pouquinho mais sobre esse projeto, porque eu realmente achei ele bem legal. Ele me lembrou muito um projeto que eu já vi, tu talvez conheça, que é do Dan Lovise, que é o... Puta, eu não vou saber pronunciar isso, cara. Que é LMS, só que em inglês. Ah, o Last Man Standing, né? Isso, que ele é basicamente uma bíblia de um universo que, tipo, o cara pode usar pro que ele quiser, pra um videogame, pra uma animação, pra um filme. E eu até fiquei pensando, nossa, talvez isso que tu falou que tu tá fazendo seja algo muito próximo disso, na real, tipo... Nossa, eu não tenho aspirações tão grandes quanto essa, mas a ideia, tipo, seria mais ou menos isso, né? Porque, pelo que eu sei, ele criou personagens, ele criou um universo, né? E agora ele tá trabalhando, acho que pra vender, pra virar um filme, talvez, né? Eu não tenho certeza. Acho que era a ideia... Primeiro acho que era um filme, depois virou uma série. Agora eu nem sei mais, mas eu me sinto meio mal pelo cara, porque, tipo... Isso começou em 2007, a gente tá em 2019. Pra tu ver como essas coisas demoram, né? Pelo que eu lembro, eu não sei muito bem a história a fundo. Eu acompanho ele no Instagram, o que ele fala e tal. Pelo que eu me lembro, ele teve algum tipo de divergência. E tava pra sair, eu acho. Não pra sair, mas tava pra rolar mesmo o filme, eu acho. Não sei nem se é com a Netflix ou quem que é. Mas acho que ele teve alguma divergência de produção, da ideia do negócio, sabe? E ele... Aquilo é o bebê dele, né? A ideia é que ele nutre faz tanto tempo. Eu acho que ele não quis, talvez, corrompê-la, sabe? Mas eu tô só realmente especulando aqui. De qualquer forma, o trabalho dele é fantástico.
realmente espero que isso aconteça um dia, porque as ilustrações dele são sensacionais. Eu realmente gostaria de ver uma versão em filme ou série daquilo. Realmente aquilo lá é muito... Aquilo é um absurdo, né? Tipo, tudo bem que talvez a parte de história seja um pouco meio boba, assim, né? Mas da Eu parte confesso visual, que não sei. ele conta a história de um cara que ele era, tipo, acho que era um herói. E daí acontece uma merda lá com ele deixa de ser, e depois ele tem que voltar. Ele é preso, e daí ele tem que voltar e pegar todo mundo que ficou solto, sei lá, todos os vilões que voltaram na cadeia. Uma história assim, sabe? Uma história de vingança. É uma história de vingança, basicamente, assim. Só que, claro, ele bota todo aquele senso de humor dele, aquele senso de humor bem pesado às vezes, sabe? Que ele bota. Sim. Meio doente, assim, mas que tem seu público, né, cara? Sim. E o lance da cultura pop, né, que ele coloca nas peças dele, aquilo lá é realmente um chamativo muito grande, né? Muito legal como ele mescla com o trabalho dele. Por isso que eu tava te perguntando qual mais ou menos era a tua ambição nesse sentido, porque é legal tu ter, mas eu realmente acho que provavelmente ele também começou de uma coisa mais tipo, desenhei esse personagem aqui legal, ele tem umas armas, ele tem uma pochete, sabe? Tipo, e daí a coisa foi virando, sabe? Porque eu imagino que aquele cara deve ter uma cabeça bem louca nesse sentido, né? Talvez. Eu acho que realmente, provavelmente, essa ideia dele não nasceu com uma ambição muito grande. Pra mim, hoje, é pra eu praticar, pra eu aprender, pra eu melhorar meu portfólio. Se eu, talvez, conseguir evoluir essa ideia, nunca se sabe, né? Realmente nunca se sabe, mas pra o que é hoje, eu tô gostando muito de fazer. Eu tava sentindo falta disso, sabe? Eu tava estudando, eu tava praticando, mas eu tava sentindo que tava faltando um pouco eu botar em prática esses estudos em algo que eu realmente quero fazer, sabe? Fazer mais uma peça final, assim, né? Não só questão do processo disso. Um pouco disso também. E como é que tá o teu processo de estudo hoje em dia, assim? Conta um pouco pra gente. Olha, pra ser muito sincero, hoje em dia, assim, eu tô meio que estudando as coisas conforme surge a necessidade no projeto, sabe? Porque ou sei lá, eu pego meu sketchbook, aí sei lá, eu vi a série lá o filme, né, dos irmãos Coen, o Ballad of Buster Scruggs, do Netflix. Aí eu gostei demais dos personagens, né? Aí eu falei, então deixa eu desenhar eles no meu sketchbook, né? Aí tipo, eu faço estudos deles, né? Tenho até postado nos stories. E tipo, às vezes é um estudo assim que é só pela minha diversão, né? E às vezes é um estudo tipo, putz, eu vou fazer um personagem que tem muito roupa de couro. Aí eu vou lá, eu tento fazer e sai uma porcaria. Eu falo, tá, então eu acho que eu não sei desenhar couro. Aí eu vou lá e volto alguns passos, começo a estudar de referência um pouco. Enfim, esse tipo de coisa, sabe? Eu tento meio que desconstruir a dificuldade que eu tô tendo. Ou, de antemão, eu prevejo a dificuldade, né? Por exemplo, eu vou fazer um cenário. Eu tenho na minha cabeça que eu quero aprender 3D para melhorar melhorar ou mudar um pouco o meu processo. Então, vamos lá, vamos aprender 3D. Eu sei que o mood dessa cena vai ser meio sinistro, eu quero realmente aprender a passar essa mensagem. Então eu vou fazer uns estudos de cores, de pinturas que eu gosto muito, que tenham essa vibe, entendeu? Tem sido coisas assim. Mais relacionado ao que tu tá praticando no momento, o que não é errado, né, cara? Eu acho que às vezes também, eu pelo menos aqui, quando eu faço minhas coisas, eu me pego fazendo umas... Não vou dizer que é cagada, mas é tipo assim, que nem tu falou, eu vou desenhar agora um projeto que eu tô fazendo um cara, sei lá, com uma guitarra, certo? Uhum. Em vez de eu estudar tipos de guitarras e shapes, eu tô ali, sei lá, mas hoje eu me programei pra desenhar gatos. Gatinhos fofos na internet. Não, os gatos ficam bonitos, mas daí quando tu vai desenhar a guitarra do cara, não vou dizer a mesma coisa, né? Sim, sim. É o lance da...
realmente de estudar o que você tá precisando no momento, né? Às vezes estudar pode ser também um ato simplesmente tipo, putz, realmente queria estudar gatos hoje. Acho que tudo bem, sabe? Desde que você tente aplicar depois. Acho que essa parte é muito importante. Eu tento me policiar quanto a isso. Porque é muito fácil você fazer um estudo e perder o que você adquiriu naquele momento, sabe? Acho que a primeira coisa que ajuda muito é você estar muito presente, né? Tipo, realmente ter em mente o que você quer aprender naquele momento, né? Aquilo que você está estudando é o primeiro passo. E depois, se você souber que você vai aplicar aquilo ou como você vai aplicar aquilo, é melhor ainda, né? Na minha opinião. Com certeza. Eu acho que até se for dar um conselho para iniciantes, claro, talvez falando assim, tem gente que aprende, claro, a cada projeto, eu acho que é uma maneira, mas eu acho que também tem aquele lance dos fundamentos também, né? Ah, não, total. Eu meio que comecei também a fazer o projeto porque eu tava meio de saco cheio de só querer ficar estudando, sabe? Eu queria mostrar pra mim, o que eu consigo fazer com minhas ferramentas hoje, sabe? Tipo, eu queria meio que me responder essa dúvida, sabe? Mas, pô, não tem o mesmo fundamentos, a gente vai estudar pela vida inteira, né? Tipo, fundamento não é básico por ser fácil, né? Não é fácil. É básico porque vai estar em tudo que você vai fazer, né? Então, você não vai conseguir fugir da rota, né? Aliás, a sua rota pode ser diferente, né? Tipo, na verdade, quando eu comecei a estudar, eu comecei estudando pintura, tipo, porque eu tava muito animado com pintar na tablet, né? Mas com o tempo, assim, com um certo tempo produzindo, eu percebi que o meu trabalho tinha, tipo, a estabilidade, sei lá, de uma torre de cartas, sabe? Tipo, era um negócio... não tinha a estrutura, sabe? Aí eu falei, preciso estudar perspectiva, tá? Aí eu li o Scott Robertson, li aquele Perspective Made Easy do... Putz, eu esqueci o nome dele, mas só tem esse... aqui do lado, aqui, até por sinal. Ernest Norling, deixa eu só ver certinho. Isso, Ernest muito bom. Norling, esse é o nome. É muito bom esse livro. É muito bom. Ele dá uns exemplos muito legais, tipo... ele fala de linha de horizonte, pra você entender a linha de horizonte, ele enche de água. Ele fala, sei lá, finge que você encheu de água até a sua altura, a sala, né? Finge que você encheu a sala de água até a sua altura. Aí você vai ver a linha cortando, né? A linha de horizonte, né? Que é a linha dos seus olhos, cortando a sala inteira. Enfim, ele tem várias maneiras de explicar conceitos muito legais. E o Scott Robertson, ele vai dar aquela polida, né? E vai mostrar caminhos mais técnicos de produzir, que eu acho que são ferramentas muito importantes para ter, mesmo quando você vai fazer um desenho mais solto, né? Quando você tem os conceitos que ele ensina na cabeça. Você não vai precisar ficar usando o Line Tool para fazer o que ele tá falando, sabe? Tipo, é muito bom. São 2 livros que me ajudaram bastante. Eu não cheguei a terminar, por uma questão de necessidade momentânea. Mas eu comecei a fazer o curso do Luiz Celestino, né, no Brushwork Atelier. E ele tem, você quer aprender perspectiva, vai na fé que ele vai te ensinar nesse curso, porque ele te apresenta uma infinidade de materiais, é muito bom. Eu não terminei porque na época eu comecei a pegar meus primeiros freelas, eu precisava, eu percebi que eu não pintava nada fazia muito tempo, sabe? Aí eu falei, não, eu preciso pintar porque eu preciso entregar pro cara. Aí realmente tive essa questão, mas eu recomendo de olhos fechados, assim, inclusive no começo do curso mesmo eu tive uns insights muito incríveis que eu carrego até hoje, sabe, sobre perspectiva, então muito bom. Aí da perspectiva eu percebi, meu desenho em geral, aí eu comecei o curso do Carlos Luzzi também, né, então
E no fim desse ciclo, né, eu voltei pra pintura. Né? Porque a pintura é o que define o seu trabalho final, né? Mas uma pintura ruim num desenho bom ainda é uma obra boa, né? Sim, já tem, digamos assim, uns 70%, eu diria. É o trabalho mais difícil, né? Desenho, tipo... Quer dizer, eu não sei se... Bom, eu não tenho experiência pra dizer se é mais difícil ou não, mas, tipo, eu acho que é a maior parte do que a pessoa vai ver, né? Tipo, se o seu desenho não tiver a par da pintura, ela desmorona muito fácil, né? O que eu vejo algumas pessoas falarem é tipo, acho que foi até o Mike Azevedo falou numa palestra, que era tipo, o tempo que as coisas demoram e a importância que elas têm no processo. Que tipo, ele mostrava que tipo, ele demorava mais ou menos tanto tempo fazendo o desenho, tanto tempo não sei o que, e uma cacetada de tempo renderizando. Uhum. E depois ele mostrava um gráfico que era quase o inverso, que era tipo, o quanto importante era tipo o planejamento, o quanto importante era o thumbnail, que é a miniatura, né? E o quão importante era o desenho, deixar tudo bem trincadinho assim, para depois mostrar que, tipo, na verdade, renderizar, botar cor, tudo mais é importante, mas não tem tanto impacto no final na leitura da imagem, né? Uhum. Eu concordo plenamente. E, tipo, sem querer desmerecer também a questão de renderizar, porque renderizar também, eu acho que às vezes as pessoas falam, sei lá, tem um certo... É escárnio a palavra? Eu não sei, mas tipo... Eu nem sei o que é mal visto, assim, tipo... É meio mal visto, assim, tipo... renderizar, tipo... eu acho que isso ficou um pouco assim, por causa até que hoje em dia... Não, eu acho que isso ficou um pouco assim hoje em dia por causa da questão de que, tipo... Coisas muito renderizadas hoje em dia remetem muito a essa coisa do 3D também, né? Acho que sim, também. Mas o que eu ia dizer é que há uma habilidade em particular que é de renderizar também, né? Isso é uma coisa que você também vai precisar exercitar, né? E eu preciso, sem dúvida nenhuma, também exercitar. Tipo, eu sinto isso no meu trabalho, sabe? Eu sinto que ele ainda precisa atingir níveis muito melhores de apresentação final, etc, sabe? Então, isso também é uma skill que você tem que treinar, né? Mas sim, concordo totalmente. Quem não vai concordar com o Mike Azevedo, né? Mas desenho é um negócio mágico mesmo. E tem algumas pessoas que tem um trabalho mais voltado pro desenho, assim, com não tanto render, assim, que nem acho que tem aquele cara que é muito bom, que é o Hugo Richard, né? Nossa, outro ser fantástico. Uma vez há muitos anos, assim, eu tava, eu tinha acabado de postar um desenho, eu acho, no Facebook, eu já tinha ele adicionado, né? Aí ele me chamou do nada e tal, acho que nem tinha conversado com ele ainda, sabe? Aí ele me chamou do nada e fez um hangout comigo, assim, ele fez um feedback foda, assim, sabe? Falei, caramba, mano, obrigado, eu vou lembrar pelo resto da vida, sabe? Novamente, a comunidade é muito, muito foda. Eu sei que hoje em dia ele não consegue fazer isso, porque, olha onde ele tá, né? Mas ele fez isso até chegar lá, sabe? Então, realmente, acho que o caminho é meio esse, né? A gente tem que ir meio que se ajudando e trocando ideia. E como é que funciona, assim, tu falou bastante essa coisa de... A gente falou agora bastante de processo, mas tu tem um processo, assim, que tu segue hoje em dia? Como é que funciona mais ou menos? Depende muito do que eu quero fazer, assim. Quando eu fiz as cartas pra Rex, eu fiz aquele processo padrão mesmo. Thumbs de valores. Antes de tudo, eu fazia o concept do personagem. Eu queria ter uma ideia clara de como ele ia aparecer. Daí eu fazia as thumbs pra estudar a composição, os valores e tal. Aliás, é um negócio que eles pedem, né? Então... E aí eu faço umas thumbs de cores também, pra testar as cores.
E aí eu faço as linhas. Às vezes eu faço as linhas mais finalizadas, às vezes não. Aí é aquela coisa, né? Mandar ver, renderizar, você já tem meio que o mapa, né? Tipo, você já tem os limites de valores, talvez, que você vai usar em cada área, coisa assim, sabe? Então, isso pode ajudar muito. Mas, às vezes, sei lá, quando eu faço um personagem, pode ser um negócio que eu tenho, talvez, na minha cabeça mais clara. Às vezes eu vou direto desenhando na linha. Tipo, eu defino uma linha de horizonte e começo a desenhar. Às vezes, simplificando antes, tipo, caixa torácica, pelvis, em coisas mais prismáticas, né, meio 3D, e depois eu desenho por cima, às vezes não também. Às vezes também antes de fazer o personagem, eu estudo silhuetas pra ele, coisa assim, sabe? Que é muito comum. É meio isso, sabe? Em environments eu não tenho quase nada de diferença, inclusive eu não tenho nenhum no meu portfólio. É um negócio que eu quero mudar agora com esse projeto. Quero fazer tipo uns 2, pelo menos. E acho engraçado que, tipo... E acho que não é necessariamente uma coisa engraçada, mas... comum a galera focar muito em personagem, né? Não adianta. Eu acho que sim, porque é a primeira coisa que... Perdoa minha cadeira fazendo crack aqui. Eu nem tava ouvindo, cara, mas não tem problema. Então tudo bem. Eu acho que é porque a gente sempre começa desenhando isso, né? Sei lá, quando você é uma criança desenhando pela primeira vez, você... sei lá, sempre desenha um personagemzinho que você gosta do desenho, não sei. Eu acho que é uma tendência meio que natural, mas... de fato, eu acho que é legal de tentar, pelo menos eu no meu momento, assim, que eu tô, porque eu ainda não tenho um nome, eu não tenho uma marca que eu represento, uma empresa, não tenho um emprego fixo com isso. Eu quero tentar fazer isso, né? Eu provavelmente vou falhar miseravelmente, mas eu vou aprender, né? E como ainda não sei exatamente do que eu quero viver dentro desse campo de arte, né? Eu acho que é muito válido eu explorar coisas nesse momento. Com certeza. E também acaba sendo válido, cara, porque bem ou mal, tipo, tu só saber fazer o personagem, tu não tem como fazer o personagem num fundo branco pro sempre, sabe? Tu tem que incorporar ele até pra tu poder contar uma história melhor, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que acaba tendo que se complementar, assim, sabe? Tanto quem gosta de fazer cenário como quem gosta de fazer personagem, né? Sim, eu acho que num certo nível a gente tem que aprender tudo, sabe? Mas chega um ponto em que o cara, ele escolhe o caminho dele, né? Eu acho, né? Sei lá, tem gente que consegue fazer tudo bem também. Tem os monstros, né? Mas eu acho que também sua jornada talvez seja encurtada um pouco se você sabe dar mais uma rota a ela, sabe? Tipo, eu quero fazer environment, eu quero fazer character design. Tipo, se você já sabe o básico do que você precisa para colocar esse personagem numa ilustração, o básico de environment para colocar esse personagem numa ilustração, pô, quem vai dizer que você tá errado, sabe? Eu não sei o suficiente de indústria ainda para poder emitir uma opinião concreta sobre isso, mas eu penso isso mais ou menos, sabe? Eu é que sou muito indeciso, eu não sei o que eu quero de nada, então eu só sei que eu quero aprender, sabe? Tipo, eu quero aprender a desenhar coisas. Então, por enquanto, estamos aí tentando aprender várias coisas. Acho que também é uma coisa que, dependendo, tu tem que decidir tão cedo, vai muito uma questão de afinidade também no mercado que tu acaba te encontrando melhor, sabe? Tipo, por exemplo, eu já trabalhei com publicidade, já trabalhei com editorial, com estampa, cara, até com grafite, na verdade, passei um bom tempo trabalhando com grafite, sabe? Sim, eu lembro que você comentou comigo. Inclusive, esses dias eu acho que eu vi um story seu que você tava fazendo, né? Mas acho que você fez uma tela mesmo, né? Foi tipo um Frankenstein, alguma coisa assim?
Na verdade era um tapume, eu tava num festival de hip hop e daí eu até fui pego de surpresa, não era pra eu estar pintando, era pra eu estar tirando umas, sei lá, umas fériasinhas, sabe? Só que eu encontrei uns amigos meus e daí eles, não, tu vai ter que pintar, agora vai, sabe? Tipo... Ah, que da hora, pô. E daí me deram umas latas ali. Mesmo que você tivesse de férias, né? Sim, Bacana. sim. Mas daí quando é aquela coisa, né? Tu tem que te divertir também com o que tu faz nesse sentido. Por isso que eu falei bastante antes do tipo, saber encarar que isso é um trabalho mais privilegiado, não é um trabalho que, sei lá, muitas vezes a pessoa não vai ter prazer fazendo, sabe? Tipo, ela vai fazer só pra terminar, digamos assim. Sim, esse é um ponto muito legal mesmo. Tipo, sempre que eu termino algum tipo de trabalho, eu meio que me sinto meio privilegiado por poder ganhar dinheiro fazendo um negócio que eu gosto muito, sabe? Tipo, não é sempre que o briefing é um negócio que você super queria desenhar, mas mesmo assim, sabe? Sei lá, tô usando um conhecimento e uma prática motora, assim, tipo, que eu acho que por enquanto computadores, isso talvez mude, né? Mas por enquanto computadores não conseguem emular com perfeição, né? Eu acho que mesmo que mude, no sentido de tipo, agora o computador consegue, tu ainda vai ter que ter alguém pra pensar aquilo por trás, sabe? Outro dia, faz um tempo na real, que eu vi era um talkzinho daqueles dois caras que são bem, bem bons, que é o Maciej Kuchara e o Anthony Jones. E eles estavam falando, tipo, qual é o futuro disso, da profissão. E um deles falou, cara, na verdade vai chegar um ponto daqui a uns anos em que a gente vai ter um programa que vai solucionar várias coisas. Na verdade, se for ver, tem alguns programas que já estão conseguindo solucionar várias coisas muito rápido, assim, sabe? De modelagem, de 3D, vários estão conseguindo fazer de maneira até procedural, como se fala, né? Tipo, vai criando cenários em cima de uma base de banco de dados, digamos assim. Entendi. Só que a pessoa que pensa aquilo e tem a visão daquilo, ela vai continuar tendo que ter os fundamentos das coisas. Porque imagina o seguinte, tá? Eu tenho um capacete que eu boto na cabeça que eu posso criar qualquer modelo tridimensionalmente, né? Provavelmente vai ser isso que vai ser no futuro. E daí eu dou isso pra minha avó. Eu digo, vó, faça um coelho pra mim. Vai sair um bolinho de chuva. Vai sair um bolinho de chuva. Por quê? Porque minha avó nunca parou para observar um coelho, muito menos para desenhar as partes do coelho, muito menos para entender, sei lá, parte óssea, parte muscular dele. Então, tipo, ela vai imaginar talvez um símbolo na cabeça, né? Que nem quando a gente começa a desenhar, a gente desenha muitas vezes símbolos, né? Sim. Mas ela não vai conseguir desenhar aquilo de uma maneira tridimensional. Quer dizer, desenhar não, mas enfim, criar com esse capacete que eu tô inventando agora. Bom, mas eu queria esse capacete. Várias pessoas queriam ele, cara. Eu queria muito também aqueles óculos VR pra, tipo, ver como que é modelar 3D naquilo. Porque, cara, você já viu os vídeos do povo modelando naquilo? Eu vi, cara. Eu fico meio babando quando eu vejo aquilo. Meu Deus, você vê as mãozinhas deles girando lá, clicando nos menus e tal. Um cara que faz isso brilhantemente bem é aquele Finian McManus, acho que é assim o nome dele. É um cara que faz cenários bastante, né? Ele faz muitos cenários, ele já trabalhou com uma porrada de gente. Mas ele faz em VR, em 3D? Eu achava que ele fazia tudo pintado, né? Tipo em 2D. Eu acho que ele faz tudo misturado, aqueles caras fodas mesmo, sabe? Tipo, mas eu sei que ele tem uns vídeos muito legais no workstation dele mesmo, esculpindo, usando o VR. E é fantástico, né, cara? As coisas que têm aparecido recentemente em termos de workflow, assim, são de realmente... Nossa, desculpa, tá faltando palavras. Tá faltando palavras, tá emocionado. Faltam palavras pra descrever. Porque, pô, É um absurdo, né? Tem um cara, o Jama Jabayev. Eu ia falar dele. Pô, ele pega o Blender, desenha lá, extrude o lápis, né? Que extrude o traço do grafite lá que ele fez no programa. Quando você vê, o cara tem lá um esqueleto de um Triceratops modelado. Pelo amor de Deus, cara, tipo, muito fantástico. Eu não cheguei a ver o tutorial ainda. Não sei se tem muitos passos entre o risco e o modelo mesmo, mas é um negócio muito legal.
Mas tu vê que, tipo, no fim das contas, o que faz o cara ter esse processo é muito mais ele pensar que é possível fazer aquilo do que de fato ele depender, sei lá, da ferramenta. Porque ele pensou, cara, eu queria poder criar um modelo 3D a partir de um desenho de maneira rápida. Sim. Daí ele pensou, ok, vou botar em vista ortográfica, né, que seria de lado, vou desenhar isso e depois vou puxar, transformar isso num bloco, digamos assim, né? Que é o que ele faz, basicamente. Aham. Pô, não, que esse cara também é um pioneiro, né? Na minha opinião. Eu não sei também, na verdade, se alguém fez isso antes dele, se fez. Peço desculpas pelo vacilo, mas ele, na minha visão, assim, ele realmente sempre está tentando fazer umas coisas diferentes. Eu lembro que há pouco tempo ele estava fazendo pintura 360 graus, né, no Photoshop, usando aquela ferramenta de 360 graus do Photoshop. Nunca usei essa ferramenta. Cara, eu tentei uma vez, nossa, ficou tão... Ficou triste. Tão horrível. Foi triste, mas ele faz parecer que é fácil. Então... Basicamente o que ele faz? Ele faz como se fosse uma esfera e daí tu vai desenhando em cima da esfera? Exatamente. Eu não lembro direito mais como que fazia, mas eu lembro que ele fazia tipo um grid. Ele pegava um grid de uma esfera planificada que convergia para vários pontos de fuga, sabe? Mas tipo, era um 2D cheio de linha curvada convergindo, sabe? Sim, e aí você clicava lá no negócio do Photoshop, quando você via, você tava com um desenho meio 3D lá. Aí você começava a desenhar. Mas eu lembro que eu achei meio estranho, não conseguia traçar as coisas onde eu queria traçar, sabe? Tipo... Enfim, mas o cara, ele tá sempre tentando descobrir umas coisas novas, eu acho isso muito legal. Cara, me diz uma coisa, assim, voltando a falar do teu trabalho em específico, assim, qual, sim, se fosse pegar, qual tu acha que é o teu melhor trabalho até agora, assim, e por quê, assim? Putz. Essa pergunta sempre ferra todo mundo. Nossa. Me dá uns 10 minutos aí. Deixa eu abrir o Workstation, deixa eu lembrar o que eu fiz. Deixa eu lembrar aqui, quem eu sou. Cara. Putz, um trabalho que eu me senti muito bem, assim, no final, foi a minha segunda ilustração pra Rex. Tipo, ainda tem muitas coisas que teriam que melhorar, mas eu também contei com o feedback do César. Eu mandei pra ele quando eu tava nos finalmente, ele me ajudou bastante. Então, pra mim ficou um negócio... E foi uma daquelas que eu recomecei do zero, sabe? Eu percebi assim, não, isso não tá legal. Esse Bloom Burster aí. Puta, eu não sei, cara. Tipo, esse me deu muita satisfação como profissional, sabe? Tipo, nossa, eu entreguei um negócio que eu tenho certeza que eles gostaram, sabe? Nossa... Puta, acho que como, assim, pra mim mesmo, acho que talvez seria esse projeto que eu tô fazendo agora. Eu acho que realmente é o que mais tá me trazendo satisfação, sabe? Tipo, em geral, não um personagem ou outro. É um negócio que eu meio que tô sentindo que eu tô conseguindo pegar as coisas que eu gosto e colocar no papel, sabe? Isso é importante, tipo... Eu acho que é uma das piores sensações que a gente acaba tendo, não só como ilustrador, como qualquer outra pessoa que quer criar, é tu ter uma visão na tua cabeça e tu não conseguir transmitir ela. Sim, isso é muito frustrante mesmo. Aí acho que aquele momento de perceber, de tentar avaliar por que você não consegue, é uma questão de que muito provavelmente pode ser uma necessidade de estudar alguma coisa, ou às vezes é de tentar buscar mais o sentimento da coisa. Acho que acho que o Loomis que fala isso no Creative Illustration. Aliás, um dos melhores livros que tem para quem tá querendo estudar.
que ele aborda tudo, né? Mas ele fala que uma imagem sempre... Por que você desenha, né? Tipo, você quer criar algum tipo de feedback, né? De quem vê aquilo, né? Não pode ser algo vazio, né? Você tem que almejar, gerar algum tipo de sentimento nessa pessoa, eu acho. E aí, acho que quando você tem isso em mente... E assim, não é fácil, né? Tipo, eu não consigo muitas vezes, mas acho que se você tenta exercitar essa motivação, né? Esse objetivo, eu acho que isso dá muito mais satisfação, né? Pra você. E acho que sempre gera uma peça melhor, sabe? Com certeza. Até porque eu acho que tem um exemplo teu, assim, que eu tenho em mente toda vez que eu lembro disso. Por acaso, é muito engraçado, eu sempre lembro de ti. Que foi quando teve aquele concurso do Hearthstone. Ah, sim. Que, cara, aquilo foi muito engraçado, porque eu lembro que eu tava vendo o pessoal, eu participei também, né? E eu tava vendo o que o pessoal tava botando, tava todo mundo botando um retrato de si, fazendo a coisa e tal. E tinha umas pessoas com um acabamento bem... muito bom, assim, na verdade, um render bem legal, ou às vezes o desenho tinha uma estrutura muito boa. Mas, cara, eu olhava todos aqueles e eu não sentia nada, assim, sabe? Uhum. Eu não sentia nada demais, assim. Eu achava alguns até podia ser um pouco engraçado e tal, mas não tinha nada de muito inspirador, assim. E daí eu vi o teu. E daí eu fiquei tipo, cara, esse cara vai ganhar. Esse cara vai ganhar. Eu olhei na hora e disse assim, cara, esse cara vai ganhar por um simples motivo. Ele é o único que me fez sentir alguma coisa. Tipo, eu olhei aquela imagem e disse, nossa, cara, que imagem mais agradável, que coisa mais aconchegante, que coisa mais bonita. Porque, tipo assim, agora é o momento babação de ovo, né? Não, eu fico muito honrado, verdade. Mas é que, tipo assim, o render não é o render mais complexo, claro, eu sei. Sim. Mas ele tá bom o suficiente pra transmitir tudo que é necessário, tu entender o que são os materiais, tu entender bem de onde vem a luz, tu entender qual é a cor de cada coisa naquela iluminação, sabe? Tipo, e o desenho também tá bem certinho, sabe? Tipo, então, nesse quesito, não era o mais, como é que eu vou dizer, complexo. Mas... Não, sim, sem dúvida. Tinha muitas peças incrivelmente melhor feitas, sabe? Tipo... Mas em termos de storytelling, o teu era o que passava melhor, sabe? E era que ele tinha história mais interessante, também tem isso. Cara, essa eu acho que foi a primeira peça em que eu meio que comecei a me propor a pensar mais nessa questão do sentimento, sabe? E eu lembro que eu fiquei muito feliz mesmo. Que eu falei assim, puta, eu vou tentar fazer isso, sabe? Ser na vibe exatamente que eu quero e gerar, tipo, a sensação que eu quero. E claro, as cores, elas todas, tem tudo que, tipo, se você tem esse objetivo em mente, né? Aí você puxa da sua caixa de ferramentas, né? O que você aprendeu e o que você pode usar pra, né? Passar essa sensação que você quer. Mas, pô, foi a primeira vez assim que eu falei, mano, eu preciso tentar fazer isso, porque eu sei que meu trabalho não tem isso quase nunca, sabe? E quando tem é sem querer, sabe? E eu fiquei muito feliz mesmo quando você tinha comentado isso comigo, outra pessoa comentou, então eu fiquei muito, tipo, deu uma satisfação, assim, pessoal muito grande de ter participado por esse motivo, sabe? Foi, tipo, foi uma vitória pra mim, sabe? É que venham mais oportunidades assim pra ti, né, cara? Porque eu acho que realmente uma prova de que tu tá indo num caminho bem legal, assim, sabe? Que nem tu falou, tu tá conseguindo traduzir o que tá na tua cabeça e passar uma mensagem que as outras pessoas conseguem, pelo menos, sentir algo próximo do que tu tava sentindo quando tu fez isso, né? Eu tô tentando ainda, tô tentando descobrir como faz isso constantemente, né? Mas, pô, eu acho que só quando você já tem isso na sua cabeça, né? Tipo, você já... Realmente, eu acho que sua peça já vai ficar melhor só por causa disso, sabe? Tipo, se você se policiar nesse sentido da importância que isso tem, né? Que o sentimento que você vai passar tem, acho que é um negócio bem bacana mesmo. E, cara, continua assim, né? Só isso que eu tenho pra te dizer, continua assim. Eu quero ver o que vai acontecer, eu quero ver o que sai daí, cara. Mas assim... Vamos tentar prosseguir aí nessa jornada, que não é fácil, né? Tipo, você sempre se duvida
duvida de si mesmo e tal, mas acho que quando você tá nesse momento é muito bom você olhar pra trás e perceber, né, tipo, o quanto você já aprendeu nesse tempo. Enfim, isso ajuda com a questão de ansiedade, sensação de incapacidade e tal. É porque eu acho que todo mundo que trabalha na área criativa, não só na ilustração, que a gente tá falando muito aqui, Sim. tem essa coisa da síndrome do impostor, do tipo, vão te passar um projeto que tu nunca fez aquilo, sabe? E daí tu entra numa espiral de loucura, do tipo, cara, eu não sei fazer isso, cara. Eu não sei fazer isso, eu não sei, eu sou uma negação, sabe? Tipo, eu tô mentindo até aqui, eu só fingi, ou eu copiei, ou tu começa a criar várias coisas na tua cabeça, assim, pra desmerecer muito do esforço que tu botou e muitas das coisas que tu conseguiu resolver e tu não vê, sabe? Sim, eu acho que muitas vezes é porque essa área... Putz, é difícil de medir, né? De contabilizar as coisas, né? Sei lá, tipo... Eu não sei, sei lá, vindo do mundo da engenharia, né? Não é exato, né? Obviamente, né? Estamos lidando com uma questão que toda peça que você pegar tem a possibilidade de ser um grande desafio para você, porque realmente, muitas vezes vai ser, né? Muitas vezes você vai ter que desenhar uma coisa nova que você nunca fez antes. Mas acho que o que diferencia o cara que é profissional do cara que não é justamente essa habilidade de parar, né, e pensar, tá, então eu preciso estudar isso para aprender a fazer isso. Tipo, quebrar o problema maior em problemas menores, né? E no fim apresentar algo bacana, né? Acho que isso que é o mais importante. Tipo, se estão te dando trabalho, muito provavelmente você consegue fazer, né? Eu penso isso. Não cheguei a trabalhar com muita gente, mas eu imagino que seja isso, né? Pelo que eu ouço falar de tantas pessoas por aí. E eu acho que isso que tu falou agora, na verdade, serve para duas coisas. Serve tanto para tu te sentir mais tranquilo em relação ao fato de que tu é capaz de fazer o trabalho, como também para tu se dar conta de que muitas vezes os trabalhos que tu quer, ou que tu almeja, eles não estão batendo na tua porta porque tu ainda não tá naquele nível, tu ainda não tá bom o suficiente e ainda não estão vendo isso. Então tu precisa fazer alguma coisa para conseguir chegar lá, né? Claro, sem dúvida. Eu acho que uma das coisas que mais me atraiu nessa área é justamente essa questão de... tem uma certa... Eu não sei se é legitimidade a palavra. Acho que é, uma talvez. Meritocracia, tu diz? Eu não gosto muito dessa palavra, mas acho que acaba sendo, né, no caso da pintura. Se você consegue fazer o trabalho, acho que você vai pegar o trabalho, sabe? Tipo, a menos que você viva totalmente isolado do universo, né? Mas eu tenho isso pra mim. Não sei se é verdade, mas eu imagino que seja, porque, pô, sabe? Quantas histórias de crescimento artístico e sucesso a gente tá vendo, sabe? Tipo, eu pelo menos penso assim, olhando meio que de fora, que tem muitos nomes grandes assim nascendo aqui no Brasil e não foi do nada, né? Esse pessoal se esforçou bastante, né? Então eu vejo nesse sentido, sabe? Tipo, eu acho que alguns talvez vão precisar se esforçar menos, talvez, com certeza. Alguns vão sair de um lugar diferente mesmo, de um lugar mais alto, talvez. Por quê? Não sei, experiências passadas, enfim. Eu acho que assim, antigamente, o fator local e o fator networking, acho que eles tinham um peso muito grande nessa área. Isso deu uma diminuída drástica, assim, tanto que tu pega uma galera que vem... vem de vários lugares aqui do Brasil, não necessariamente só de São Paulo, Rio de Janeiro, daquele eixo central, né? Sim. Tu pega uma galera que vem do Nordeste, uma galera que vem aqui do Sul, que nem eu, assim, sabe? Tipo, e consegue fazer isso e consegue ter uma vida em cima disso, porque, sei lá, começa a se esforçar e mostrar o trabalho, e o trabalho que importa no fim também. Acho que isso que é a coisa que é mais legal mesmo. O seu trabalho fala por si, né? Tipo, uma coisa que me frustrou muito antes de eu decidir que eu queria trabalhar com desenho. Como eu disse, eu me formei em dezembro de 2015 e aí, tipo,
A gente ainda tá nesse momento, né? Mas foi tipo o maior vale assim da crise, né? E aí eu comecei a considerar trabalhar para empresas que não tinham nada a ver com engenharia civil, mas tem que participar dos processos seletivos, tem que aprender sobre a empresa. E muitas vezes eu me vi fazendo coisas, me vi me candidatando a vagas que eu não realmente queria, ou tipo, decorando coisas que eu não queria decorar de verdade, sabe? Tipo, sei lá, decorar valor de empresa, esse tipo de coisa, tipo, dependendo da empresa, tudo bem, às vezes tem uma afinidade, não tem problema gostar de empresa ou não, mas tipo, a questão é que eu me vi não sendo autêntico comigo mesmo em vários momentos, sabe? Então, aí eu pensei, puta, eu acho que se eu conseguir um trabalho com meu desenho, né, isso eu acho que vai ser o sinal máximo de autenticidade pra mim, sabe? E eu sei que se eu continuar me esforçando, eu tenho quase certeza que eu vou conseguir viver disso, sabe? Então, foi meio que isso, assim, que me fez querer trabalhar com isso, tentar trabalhar. Estamos na luta aí, mas enfim. Mas é legal tu falar isso aí que tu falou da autenticidade, cara, porque é bem comum, eu acho, para todo mundo de uma carreira criativa ter esse desestímulo. Nossa, tá difícil hoje a dicção. Por parte, sei lá, de várias pessoas, de amigos, de pais, namorada, enfim, que tipo, todo mundo diz, cara, vai fazer um concurso, vai arranjar uma vaga aqui, ou não sei o que ali. E que nem tu falou, tu não vai fazer tão bem aquilo, tu não vai desempenhar aquilo tão bem, porque aquilo não tá em ti muitas vezes, sabe? Sim, acho que a questão de... Outra questão que eu pensei muito foi sobre como eu queria contribuir, sabe? Tipo, contribuir com o mundo. Eu cheguei à conclusão que eu queria fazer imagens bonitas, sabe? Tipo, eu queria aprender a fazer imagens bonitas e que talvez fizessem as pessoas se sentirem bem naquele momento que eles estão vendo aquilo, sabe? Tipo, tem várias carreiras que são fantásticas por diversos motivos, mas pra mim o que ressoou bastante foi isso, sabe? Da mesma forma, quando eu pensei em engenharia civil, pô, eu quero construir coisas, sei lá, construir a casa de alguém, tipo, é um privilégio e uma responsabilidade muito grande, né, que você tem, né? É um desafio, literalmente, né? Imagina, a pessoa vai viver ali, ou talvez os filhos dela, os netos dela vão viver ali. Sim. E aquilo tem que se manter, aquilo tem que ser uma coisa, como é que a gente diz? Uma obra-prima, né? É bem por aí mesmo. Então, assim, não tem muitos caminhos, não tem muito como dizer que um caminho é mais certo que o outro, sabe? Mas é difícil mesmo quando tem muita gente que tá te desestimulando, e muitas vezes às vezes é por motivos de preocupação sincera com você, né? Porque a gente sabe que não é muito fácil viver hoje em dia, mas sei lá, eu acho que dá, sabe? Tipo, tanta gente prova pra gente que dá, então vamos tentar também, né? Tem uma coisa, eu não sei se tu chegou a gente se conheceu, na verdade, acho que foi por causa do escolismo, né? Foi, porque você tava postando tarefa, né? Aí um dia acho que eu comentei lá e você mandou mensagem também. Pois é, e daí eu tava lembrando agora até de um dos cursos que tem lá, que é do Stefan Silver, não sei se é o segundo ou o primeiro, acho que é o segundo, em que ele fala muito da história dele, que ele começou fazendo caricaturas e tal, e dando altas bandas, sim, e tal. E daí ele falou que, tipo, no final das contas, tá, o que eu... Como é que eu vou dizer? Eu gosto de fazer isso, então o que eu tô disposto a abrir mão? E também, tipo, qual é o pior cenário, sabe? Ele falou isso e, cara, quando ele falou isso, eu lembro isso quase todo dia, que ele diz assim, cara, o pior cenário, eu não vou passar fome, porque, enfim, eu tenho uma família aqui, sabe? Tipo, eu talvez tenha que morar de favor, mas, sabe, eu vou conseguir sair disso em algum momento, se for coisa, sabe? Tipo, eu posso até não ter uma casa, não ter um carro, não ter várias coisas, mas se eu manter essa persistência e manter a boa intenção, as pessoas vão reconhecer e, sabe, vai haver uma evolução e, tipo, tu vai chegar em algum lugar, entende? Eu acredito nisso também. É meio que isso que me faz
sacudir todo tipo de insegurança que às vezes aparece na minha cabeça. Porque é normal, sei lá. Eu tenho amizades incríveis que eu fiz dentro do curso, né, da faculdade. Tipo, e quando você meio que decide que você quer fazer outra coisa, você dá uns passos atrás em relação a todos esses amigos, né? E isso é um momento que não é muito fácil, né? Porque naturalmente você em determinado momento vai se comparar, né? Tipo, pô, aquele cara já tá em tal momento da vida dele, eu não posso estar indo, sabe, por exemplo. Mas eu sinceramente acredito nisso que você falou. Eu acho que se a gente acredita, a gente tem que tentar lutar por isso. E fora que é difícil tu comparar pessoas, porque tipo, eu sempre tento pensar que é comparar laranja com banana, sabe? No sentido de que, tipo, aquela pessoa tem uma família diferente da tua, ela tem uma história de vida diferente da tua, ela tem intenções diferentes das tuas. Então, sei lá, se tu te comparar com, que nem tu falou, um colega da faculdade, que é uma coisa que tu não tá mais necessariamente vendo pro teu futuro, assim, continuar nessa área. E daí tu vai ver, o cara já tá casando, o cara já tem um carro, o cara já tem uma casa, o cara tem um labrador. Sei lá, aquela coisa bem margarina, sabe? Tipo, sim. Bem propaganda de margarina Doriana, assim, tipo, ele tem uma esposa loira, modelo, sei lá, uma coisa assim, sabe? Modelo da Dove, não sei. Mas se eu pudesse, eu tinha, tipo, uns 30 cachorros, né? Ué, mas tu ainda pode ter, cara. Ué. Não, mas sim, entendi. Mas, realmente. tipo, tu te compara às vezes com umas coisas assim, uns exemplos, e acho que volta aquilo que a gente começou. A gente tava falando, acho que antes de começar o podcast aqui, que era sobre redes sociais e, tipo, e como isso acaba sendo maléfico em certo ponto, né? Porque daí tu pensa, puta, o fulano já tem aquilo, eu não tenho aquilo, eu tô fudido aqui, sabe? Tipo, talvez eu não consiga. E do outro lado, provavelmente o fulano tá pensando, nossa, tá lá o Matheus fazendo uns desenhos foda, ganhando dinheiro fazendo desenho, eu tô aqui fazendo planilha, ou sei lá, não que planilha seja horrível, tem gente que adora fazer planilha, tem gente que faz joguinho, tem planilha, sei lá, tipo... Planilha não é tão horrível assim. Não, eu tô falando só porque pra mim é um pouco não, tenso. eu entendo. Não, eu até gosto, na real, cara, de fazer umas tabelas, assim, tipo, mas daí é pra coisa mais de contabilidade, assim. Mas não é uma coisa que, pelo menos, eu não gostaria de passar o dia inteiro fazendo. Não, eu prefiro fazer um desenho do que uma planilha. Não tenho dúvida nenhuma. Isso é um caminho, cara. Mas sim, sem dúvida. Puta, eu vi que teve isso no Luiz. Vamos fazer um Já bate-bola, vamos lá. aqui. Um bate-bolinha. O que foi que tu falou? Já tô nervoso aqui, porque eu vi que você fez com o Luiz, né, que eu assisti. Então tu já tá pronto pro bate-bola. Não, mas eu não decorei as respostas, assim, tá? Só pra ficar claro. As respostas, né? Peraí, tu vai copiar. Tipo, se você fizer a mesma pergunta, sabe? Não, vamos lá, manda lá. Mas é a mesma coisa, basicamente, vamos lá. Eu já peço perdão se eu demorar pra responder e o bate-bola ficar meio... Mas vamos lá, vai. Ficar só o sonzinho da mosquinha batendo assim no vidro. Exatamente. Tipo, a bola bateu na trave e foi pro lateral. Mas qualquer coisa, eu tento pelo menos pensar que assim, tenta pensar o primeiro que vem na tua mente, que geralmente... A primeira resposta que vem na tua mente, geralmente ela é uma resposta sincera. Uhum. A gente costuma ter essa coisa, sabe? De ter um... Esqueci o nome que se dá pra esse termo agora. Tem um termo na psicologia que fala pra isso. Mas enfim. Vamos lá. Um filme. Old Boy. Por quê? Porque vamos lá. Puta, ele é muito foda, né? Eu gosto também, né? Mas eu queria saber qual é a tua opinião. Não, eu acho que realmente... eu não sei, cara, é tudo, né? Acho que é uma obra-prima do cinema. Que fique claro que é do Chan-wook Park, não do... Aquele lá que tem o americano, não o remake americano. Vejam o coreano. Tu viu o remake? Não, nem vi. Eu não corri esse risco. Uma vez tava passando na TV assim, não, pelo amor de Deus, vou de canal. Não, Old Boy é muito fantástico. Tem uma trilha sonora foda, a história é foda, a filmagem é foda, é tudo maravilhoso, assim. A história por favor, vejam. Vamos lá, então. Quem estiver ouvindo. Quem for ouvir. Nossos ouvintes, claro. Sem dúvida.
Uma música. Cara, eu vou falar... Tem uma banda brasileira que chama Loop de Loop, você já ouviu? Esse nome não me é estranho, cara, mas eu confesso que eu tô bem por fora de música brasileira. É muito boa. E tem uma música deles que eu tenho ouvido muito essas semanas, porque eles lançaram um álbum novo, que chama Vejo uma Lua no Céu. E, cara, a música deles, assim, tipo... muita gente não gosta porque talvez ache que os caras não cantam bem, sei lá. Mas pra mim tem uma autenticidade muito grande, sabe, naquilo que eles fazem. Eu ouço os caras desde, sei lá, do primeiro EP que eles lançaram, assim. Eles vieram pra Campinas já fui no show deles, são fantásticos. Então, recomendação extra aí de música. Loop de Loop. Boa. Me diz um lugar aí, Matheus. Puta. Lugar. Cara, ano passado eu viajei pra Ilhabela. Você conhece? Não, fica em São Paulo, não sei qual estado que fica ali. É litoral paulista mesmo. É um lugar muito... Cara, de verdade eu me senti um pouco... um filme, assim, sabe? É um negócio muito... É muito bonito, assim. É muito incrível. Um lugar... Eu não sei... Não sou um bom... Tu não é um bom vendedor de pacote da CVC, né? Exatamente. Eu não sou o cara que eles botam pra vender pacote. Mas é um lugar muito bonito, cara. Realmente, se alguém tiver a chance de ir, vai pras praias. Tem uma porrada de praia, né? Porque, né, é uma ilha. Lá só tem muito borrachudo. Tem uns mosquitos que praticamente nasceram no inferno. Você já ouviu falar dele? Não, mas do jeito que tu fala, imagino que deve ser meio tenso. Mano, é ridículo. Tipo, é ridículo. Uma vez eu tava andando assim, chacoalhando os braços, sabe? Tipo, andando. Largadão. Aí eu olhei na minha mão, o negócio tava preso assim na minha mão, me picando, sabe? Tipo, era uma convicção assim, sensacional em querer sugar o sangue dos outros. E a picada dele incha de uma maneira que assim, você lembra daquilo. Na moral, teve um que ficou no pé que eu lembrei dele por tipo, acho que 1 mês e meio, uma coisa assim. Credo. Então tem essas questões, né? Você vai pro céu, mas tem criaturas do inferno vivendo lá também, então... Mas acho que isso em qualquer lugar. Ah, isso é verdade. Mas então, seguindo aqui, uma cor. Uma cor... Cara, eu acho que seria azul. Eu não sou aquele cara que manja, tipo... Cian, dinamarquês... Sabe, tipo aquelas coisas, assim, aqueles nomes super precisos, eu não sei, não manjo. Os nomes de tubo de tinta de óleo, assim, eu também não sei certinho, cara. Não, tipo, eu sou azul, gosto muito. Uma comida que tu curte muito, vamos lá. Uma comida. Cara, eu vou falar lasanha, mas faz tanto tempo que eu não como lasanha. Ah, não faz não. Lasanha. Lasanha. Boa. Um jogo. Acho que... Olha, o jogo que provavelmente eu mais joguei, em geral, assim, foi o Street Fighter V, porque eu gosto muito de jogo de luta. Quer dizer, acho que é meio que pecado falar isso pra quem gosta de jogo de luta, porque eu não jogo muitos jogos de luta. Mas eu acho que o nome que eu devo falar é Bloodborne. Tá ligado? Ah, sim. Acho que ele é um exclusivo de PlayStation 4, né? Quando eu jogo no PS4 mesmo. Porque eu só deixo ele pra isso, não tem outras coisas. Mas o Bloodborne é muito foda. Assim, eles pegaram essa vibe do Lovecraft, né, e tal, um lance meio vitoriano, meio terror, assim, e tal, fizeram um negócio magnífico, assim. Eu acho magnífico, de verdade. Eu acho que, tipo, a maneira como eles conseguem dar significado
a cada objeto mais porcaria assim que você acha no jogo é muito bacana. Realmente é foda. E, cara, me diz uma pessoa. Essa é a pior pergunta, vamos lá. Uma? Ah, na real, eu Pode deixo ser um bem grupo, aberto, né? assim, se tu quiser, tu pode falar mais, porque- mas... Não. Ah, velho. Essa é foda demais mesmo. Essa é pesada. Essa é pra arranjar inimizades. Pra não arranjar inimizades, tem uma resposta que na verdade é sincera, óbvio, né? Mas eu com certeza seria os meus pais e a minha namorada, porque eles me acompanham desde o começo dessa minha jornada aí. Desde antes, na verdade, né? Dessa minha jornada e é claro, naturalmente há preocupações, eles se preocupam, etc, mas pô, eles sempre dão algum tipo de incentivo, sabe, tipo mesmo que, sei lá, volta ou outra meu pai vire pra mim e fale, abri um concurso de engenharia civil, sabia? Tudo bem, sabe, eu entendo por que ele fala isso. Ao mesmo tempo que ele fala isso, ele entende que eu tô aqui de tarde desenhando, fazendo essas coisas, buscando meu sonho, etc, sabe? Então, eu devo muito a eles. Minha namorada sempre, quando é aniversário e tal, eu viro pra ela, me dá um artbook aí, por favor. Sabe, tipo, esse tipo de incentivos, assim, entender quando você tá estressado, porque você tá puto com alguma pintura que você tá tentando fazer e não tá dando certo, sabe? Tipo, essas coisas fazem muita diferença no fim do dia. Então, eu vou dizer eles, mas lembrando que muita gente é muito importante pra mim nessa jornada desde o início, assim, desde sempre. Então, não vou citar nomes, mas sempre carregarei elas comigo. Carrega no meu coração. Exatamente. E, cara, assim, a gente falou muito de trabalho, a gente falou muito de carreira, mas eu queria saber, assim, no teu tempo livre, assim, que tu tem, qual é os hobbies, assim, que tu costuma fazer quando tu não tá realmente maquinando ali em cima da coisa? Bom, eu gosto de jogar. Não é algo que eu faço com uma frequência... Tipo, depende muito, assim, sabe? Se eu, lançou um jogo, assim, às vezes eu até espero um pouco pra pegar, aí eu pego, aí eu jogo, assim... super viciado, não, zoeira. Eu jogo com uma constância, talvez, assim, sabe? Mas sempre tentando reservar um tempo só pra isso, ou sem atrapalhar meu trabalho, meu estudo. Mas eu gosto de jogos, eu gosto de filmes. Coisas assim, sabe? Tipo, eu sou meio caseiro mesmo, sempre fui assim. Coisas que... cinema, sei lá, tipo, coisas assim, sabe? Produtos mais de entretenimento, assim, digamos, no geral. Mas acho que é um perfil bem comum, assim, na galera que faz arte, assim. Claro, tem uma galera que curte dar umas altas bandas e viajar pra vários lugares, ou ficar na noite, sei lá. Tipo, Mas... os caras, sei lá, surfam, sabe? Tipo, os caras Surfa. mó cool e tal. Mas realmente não sou eu, não. Cara bronzeado ali, cabelo com parafina. Cara bonitão, Não, assim, aqueles dentes brancos, assim, sabe? Que botou um Colgate Ultra White, sei lá. Imagina. Não, eu sou pacatão mesmo. Tipo, realmente... Eu acho que às vezes alguns desses hobbies, como a gente já conversou, eles ajudam. Mesmo que eu não esteja pensando nisso naquele momento em que estou vendo filme, etc, eles ajudam depois, quando eu vou desenhar. Acho que eu tinha falado contigo até antes de começar essa entrevista que tu faz Kung Fu também, né? Eu faço, mas eu sou muito zero à esquerda, tipo, é pouco tempo que eu faço. Não, mas conta um pouco mais sobre a experiência, assim, só pra... Porque eu gosto bastante até de falar aqui, eu já falei, tem outros casts. O quanto eu acho que é importante, na verdade, a gente também ter um envolvimento com o corpo, assim, não só com a mente, sabe? Isso é muito importante, cara, porque no fim das contas a gente ainda não é um computador, sabe? A gente ainda vive dentro de um corpo orgânico,
monte de Sim. carne empilhada, digamos assim, né? Nossa, total. Mas é muito. É uma. Que bom que você falou disso, porque eu esqueci. Porque é muito importante mesmo, né? Você dá essa desligada dos cabos, das telas. Tipo, você olha quantas telas tem na sua frente agora, sabe? Ao seu redor. Então, é muito legal mesmo. É tipo, foi na verdade a coisa que eu mais gostei, assim, quando eu comecei a fazer. Porque, cara, eu sempre fui descoordenado, eu nunca fui dos esportes, assim. E quando eu comecei a fazer, assim, eu tinha certeza que eu não ia conseguir dar o primeiro chute, assim, sabe? Mas, assim, conforme você vai fazendo, né, é que nem qualquer atividade, né, você vai aprendendo, é muito bacana mesmo. E eu acho até, na verdade, que ajuda quando eu vou criar alguma pose, assim, vai fazer um gesture, qualquer coisa, assim, o fato de você estar lá chutando as coisas no ar, etc., ajuda, né? Eu acho que realmente você cria uma conexão com entender, pô, quando eu fiz isso, a minha pelvis estava girada em relação ao meu tórax, etc., sabe, essas coisas. Então, eu acho que até nesse sentido é algo benéfico, mas além da questão do desenho, fugindo um pouco disso, é a questão de você se desconectar, ficar presente, né? Mas porque se você não estiver presente, você vai fazer um monte de caca, você vai virar a desonra da família onde você treinar, enfim, esse tipo de coisa, sabe? Tipo, realmente é um momento em que você fica desligado das outras coisas e é bem bacana mesmo. Eu acho legal essa coisa das artes marciais, porque eles têm muito esse lado da disciplina e da concentração, assim, são dois pilares muito fundamentais em pelo menos qualquer arte marcial, né? Sim, sem dúvida. Em alguns você fica pensando, você tá lá sofrendo, você pensa, tipo, por que eu faço isso aqui mesmo? Mas aí você volta e, enfim, aquela coisa, né? Você acaba ganhando gosto. É uma atividade muito boa. Eu recomendo, assim, quem nunca tentou e acha que nunca vai conseguir porque é descoordenado, pode mandar bala, porque eu sou sei lá, tô lá até hoje e ninguém, acho que ninguém riu da minha cara, pelo menos. Então tá legal. Cara, me diz uma coisa assim, claro, eu sei que tu tá mais no início, assim, mas talvez tu tenha uma visão diferente sobre isso, mas como é que tu prevê, assim, a área de ilustração, a área de concept aqui pro Brasil pros próximos anos, assim? Pô, olha pra que você tá perguntando, né? Mas assim. Não quer dizer nada, às vezes quem tá começando sabe mais do que quem tá há muito tempo e fica fechado numa bolha, sabe? Eu acho que. Eu não sei se é porque eu comecei a acompanhar essas coisas com maior afinco recentemente, né? Mas eu acho que as coisas estão crescendo, sem dúvida nenhuma. Principalmente na questão mobile, né? Acho que tem uma demanda muito grande. Mas, pô, sei lá, é só comparar com alguns anos atrás, sabe? Hoje em dia as pessoas, sei lá, o adolescente, ele de repente ele já sabe que ele pode trabalhar com isso, sabe? Quando ele tá pra prestar o vestibular. Eu não sabia, né? E também fiz a minha opção própria, mas também não sabia, né? Eu achava que, sei lá, só conseguia fazer quadrinho. Manja. Então, sim, acho que só por esse aspecto, eu acho que com certeza já temos vários passos dados aí na direção certa. Eu sou um pouquinho mais velho que tu e, cara, na época que eu gostava, assim, que eu me interessava, que eu era mais novo, tinha quadrinistas, assim, exatamente isso que tu falou. E daí, tipo, tu sabia que quem vivia de desenho aqui no Brasil ou era quadrinista, ou era um artista plástico desses que fazia umas coisas meio estranhas e tu não sabia como que ele vendia a obra no final. Sim, sim. Mas... acho que caricaturista também, sabe? Coisa isso, assim, isso. Tipo... ilustrador pra jornal, principalmente, que tinha, assim, sabe? Eu sempre via muito. Sim. Então, pô, tem gente aí que, de repente, já sabe, né, que pode trabalhar com isso e acho que só isso já, né, já mostra onde estamos melhorando. E, cara, pra finalizar, assim, quer dizer, não precisa ser uma só, né, mas vamos dizer,
que dica tu daria pra tua versão, assim, mais nova, assim? Vamos pegar uma idade, assim, em que tu começa a tomar umas decisões, sei lá, uns 12 anos. Que dica tu daria pra tua versão de 12 anos? Nossa, com 12 anos... A gente pode aumentar um pouco mais a faixa etária, se tu quiser. Não, porque com 12 anos acho que eu só queria saber como que eu ia zerar o Final Fantasy sem saber japonês, sabe? Tipo, coisa assim. Qual Final Fantasy? Só por curiosidade. Não, eu acho que eu errei a idade, porque eu pensei no Final Fantasy IX, mas eu não tinha 12 anos com Final Fantasy IX. Aliás, Final Fantasy IX é um jogo que me marcou bastante. Acho que, sei lá, era muito mágico. Enfim. Era muita fantasia, o cara fala assim. Não, era um negócio impressionante. E ele tinha uma história meio fácil de pegar. Embora eu acho que eu não entendesse a história naquela época, mas enfim. Cara, 12 anos. Deixa eu pensar só se... Acho que pode ser mais velho, talvez. Uns 15 ali. 17. Vai aumentando assim aos pouquinhos. Chega até hoje, né? Rapaz, fim do dia, a cabeça tá mais cansada. Cara, eu acho que... Putz, eu não sei, eu já deixei de fazer muitas coisas. Eu não sei se é duro, né? Quando você olha pro passado assim, você errou, né? Mas é que tu tem que reestruturar as coisas às vezes, que nem eu te falei, pegar e tentar botar um viés positivo em sentido de lição, né? Que nem tu falou, poxa, fiz outra faculdade que não necessariamente tem a ver com o que eu quero pra minha vida, mas talvez o que tu aprendeu naquela tua faculdade vai ser um diferencial pra ti enquanto profissional nessa tua nova área, sabe? Tu tem uma visão diferente sobre estruturas, por exemplo, do que eu tenho, com certeza. De repente, sim. Quando eu falei da faculdade, eu falei principalmente em relação a pessoas que eu conheci e tal, porque naturalmente conheci muitas pessoas que eu quero carregar pelo resto da minha vida naquele ambiente, sabe? Então, mas eu acho que talvez às vezes tentar levar coisas um pouco menos a sério pode ser benéfico, sabe? Eu não sei se eu vou conseguir entrar muito em detalhes em relação a esse assunto, mas acho que tudo bem deixar aberto, né? Não tem problema. Não queremos gerar os traumas de infância que você comentou, né? Não vamos entrar nos traumas na sessão de hoje. Ficar tipo de psicólogo aqui, imagina. Mas cara, foi um prazer te ter aqui no espaço, no nosso podcast. Eu espero que tu volte um dia, tu não tenha ficado assustado com alguma coisa que eu disse. Que ou alguma isso, pergunta, cara? Né? Vai, né? O cara vai vir com essas perguntas de novo, imagina. Teria que ser outras perguntas, né? O conselho pra quando eu tinha 12 anos de novo, que tudo bem. Mas... Não, foi uma honra, cara. Muito obrigado por ter me convidado a participar. Fico muito feliz mesmo. Espero que, sei lá, alguém consiga tirar algo disso, porque eu te falei, né, quando você falou, eu sou muito verde ainda no negócio, né? Então... mas eu acho legal abrir esse espaço, que nem eu te falei, pra pessoas que eu realmente acho que tem potencial e que, poxa, eu acho que daqui a uns anos vão ser nomes que vão ser um destaque, assim, na área. Eu acho que também não é legal só colocar pessoas que já estão lá. Lá é muito, na verdade, abstrato, né, que a gente falou, né? Porque o lá pode ser agora, mas daqui a pouco não é mais, sabe? Porque sim. É uma coisa meio inconstante, assim. Mas eu digo, tipo, já tem um certo nome, né? Já aparecem mais, já tem uma certa mídia em cima. E é bom abrir esse espaço até pra divulgar o trabalho de pessoas que eu acho que vão realmente bombar. Bombar é um termo meio engraçado, sabe? Enfim. Vão explodir. Vai ficar top. Não, ficar monstro. Não, mas muito obrigado mesmo tanto por pensar assim de mim, quanto por me convidar pra cá, né? Realmente foi um negócio muito legal. E acho uma iniciativa muito bacana mesmo. Acho que, sei lá, ninguém liga de ficar ouvindo o cara que tá começando a falar. Tipo, pega aí, o cara tá renderizando a armadura do guerreiro dele, liga aí e fica ouvindo, às vezes você tira alguma coisa, né? Acho que
é sempre legal ouvir gente também que tá mais ou menos no seu momento, né? Não pegar, porque eu realmente acho que às vezes acaba acontecendo, não vou dizer que é um erro, mas que muitos desses podcasts ou outros programas e tudo mais acabam pegando, que nem eu falei, pessoas que já estão um pouco mais estabelecidas no mercado e elas não estão vivendo a mesma realidade de quem tá ouvindo, né? Isso mesmo que tu falou. E daí, tipo, não é que não vai ter uma identificação, vai ter até certo ponto, mas depois de certo ponto, digamos que os problemas ali, o que é o que eles dizem em inglês, o struggle não é o mesmo, né? Não tá no mesmo nível de XP, digamos assim, né? Sim. Não tá no mesmo nível, e daí tu acaba dando uma certa divergência e tu acaba, às vezes, talvez não é que tu não te identifique, mas tu não consegue compreender, às vezes, como que a pessoa chegou naquele ponto só numa conversa dessas, né? Sim. Daí vamos dizer que, sei lá, daqui um tempo a gente fala de novo, vamos ver a evolução que é isso. Daí tu ouve de novo toda essa conversa, começa a rir, sei lá, ou chorar, não sei. O cara fica chateado, imagina. O cara, pô, meu, tira isso. Vamos torcer pra quando eu voltar, estaremos todos sorrindo. Claro. Não é mesmo? E, Matheus, eu vou deixar agora o espaço pra ti, sei lá, fazer o teu jabá. Vamos botar assim, né? Sei lá, te divulgar e falar, enfim. Fica à vontade, cara, agora. Eu vou até precisar olhar qual é meu usuário do Instagram, porque eu esqueço se tem um underline ou não. Tem underline. Se quiser me seguir no Instagram, mlins, Lins, underline 92. Fica a dica aí, porque meu nome é Matheus Lins. Então também, se quiser me procurar no Facebook pra trocar ideia, qualquer coisa. Eu posto menos hoje em dia lá. Às vezes eu ainda posto. Mas hoje em dia, principalmente no Instagram, fazendo stories de qualquer coisa que eu estiver fazendo, etc. E o meu ArtStation é Matheus Lins mesmo. Então, quem quiser me procurar aí pra qualquer coisa, mesmo, trocar ideia, estamos sempre abertos. Boa, então, cara. Pô, brigadão novamente, cara. E vamos nessa, né? Um abraço, velho. Demorou. Obrigado de novo, Marcos. Valeu mesmo aí a oportunidade. Espero que tenha sido proveitoso pra você tanto quanto foi pra mim.